Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de negócios e que mais, meu sócio Cadu Baracho? Negócios raiz de quem tá no campo de batalha. Cara, quem não tem negócio de palco, é só palestra. Cara, quem tá no campo de batalha mesmo. Show de bola. E a gente vai falar com quem hoje? Cara, o cara é empresário multisserial, o cara já explorou diversos universos e tá com muita coisa. Assim, o cara a gente tava tendo uma conversa antes aqui do episódio, cara, muita coisa, tô com a mente aqui já fervendo. Boa. Pra quem não conhece, seja muito bem-vindo, Lucas Fernandes, grande parceiro. Prazerzão, muito prazer. Galera, Lucas Fernandes, empresário, investidor, católico, comunicador e apresentador de TV de vários programas, a gente vai falar muito disso aqui. E o tipo de empresário que eu gosto muito de trocar ideia, porque quando é empreendedor serial que atua em várias frentes ali, a gente entender como é que desliga a chavinha de um negócio, vai para outro, e a gente vai falar muito de comunicação, que hoje é um vertente que ele está investindo muito tempo e energia com seus programas. Então, dá as boas-vindas para nossa audiência. Lucão, se faltou alguma coisinha, já se apresenta e vamos começar a bater nosso papo. Porque ele usou a minha bio do Instagram, né? O que tem escrito lá, esqueceu do ponto importantíssimo, o pai da Luísa. Pai da Luísa. Esse é o meu trabalho mais, esse é o meu trabalho mais importante de todos. Que é mais dedicação. Que é mais dedicação, que é o pai da minha princesa. Mas, cara, que legal estar aqui. Eu fico muito feliz, assim, eu gosto muito de falar de negócios, porque foram as minhas decisões e os meus negócios que conseguiram mudar a minha trajetória, né? Assim, eu era o cara já predestinado a seguir a cartilha tradicional, que é se formar, terminar a escola, entrar numa faculdade, se formar, arrumar um emprego. Quase o adestramento padrão, né? A roda dos ratos que o pessoal chama, né? E aí, assim, acaba que o fato de eu querer empreender, eu acho que se difundiu muito esse conceito do empreendedorismo, que é uma maneira de você se libertar do status quo, de você mudar a sua história. Então foi o jeito que eu consegui de mudar o meu destino. Então, acessar coisas que eu não acessaria se eu seguisse aquele caminho tradicional. Então, eu gosto muito desse tipo de conversa. E o bom que é o seguinte, quando você tá nessa caixa, cara, dificilmente você consegue... Tudo que tá ao lado, você parece que é errado, parece que é difícil. O cara que é empresário, o cara que é empreendedor, quando ele sai um pouquinho, ele abre a visão dele... Pronto, a gente tava conversando, velho, que minha cabeça a 1000 por hora, que eu, caramba, cara, olha só o que o empreendedorismo causa na vida da pessoa, olha as oportunidades, olha a visão que é ampliada por causa que você tomou a decisão de empreender, né? Eu acho assim, esse negócio de empreendedorismo, o que é interessante é o seguinte, quando você vira a chave... Porque o ato de você ser empresário ali, estrito senso, significa de você ter um CNPJ, você abrir uma empresa, de você contratar funcionários. Quando você está no outro lado da moeda, que é ser um empreendedor, o empreendedor ele é o cara que enxerga a oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer negócio em qualquer local que ele esteja. Então, isso muda muito o jogo, porque um simples programa, como você falou para mim, quando você estava me apresentando, acaba virando uma oportunidade de negócio. Então, eu te digo que tranquilamente, aí falando dos resultados, né? O dinheiro que eu já ganhei por conta do meu programa, mas não sendo o programa em si, mas pelo que as viagens me proporcionaram, foi porque o empreendedorismo estava na veia. De eu estar nesse local e saber que aquilo pode ser uma oportunidade de negócio. Tu estava pronto para aquela oportunidade? Eu estava pronto para a oportunidade e eu vi aquilo ali como uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Bacana. Então, eu acho que assim, tem essas duas diferenças, porque eu conheço muito empresário que não chegou num patamar, que tem amigos que são empreendedores seriais, que conseguiram chegar num patamar muito alto de fazer muito dinheiro, porque tudo vira oportunidade de negócio. E não necessariamente o cara tá preso a um CNPJ específico, algo assim. Às vezes o empresário, ele tá afogado ali na operação, né? E ele não consegue levantar a cabeça e olhar as oportunidades. Né? Exatamente. E quem te acompanha há mais tempo, né? Já te acompanha há muito tempo, principalmente nas redes sociais, a gente foi vendo até como você amadureceu para falar de investimentos, falar de negócios, e isso é bacana. Eu queria começar nessa vertente, que você começou a sua carreira, né, usando o seu marketing de influência, você como modelo também, a sua imagem, começou a ter resultados financeiros bacana e poderia ter querer ficar só naquela carreira. Sim. Mas você já, cara, eu quero fazer outras coisas, pegar esse dinheiro que começou a sobrar e fazer outras coisas. Como é que foi a primeira start que tu pensou, esse dinheiro que eu estou recebendo com a minha carreira, eu posso fazer outras coisas? Assim, eu até fazendo um resumo breve do que é, de como é a minha história, né?
Eu começo a minha vida ali entrando na faculdade, 17, 18 anos, eu entro para engenharia no UFC porque era o que o meu pai queria que eu fizesse, entendeu? Meu pai achava que a credencial para se ter sucesso e felicidade na vida era ser engenheiro, médico ou advogado. Tu era um cara bom de exatos? Entendeu? Cara, eu sempre gostei muito, por incrível que pareça, assim, eu sempre curti muito física e matemática. Hoje eu sou um cara que curto muito história, eu leio muito, eu sempre tive o hábito da leitura por causa da minha mãe, mas por incrível que pareça, não era o que eu tinha mais afinidade, eu gostava de exatas. Mas eu não gostava da profissão em si, mas era a credencial do sucesso era ser engenheiro pro meu pai. Então, vamos fazer engenharia. É aquela história que ele vai falar pros amigos, meu filho é engenheiro. Meu filho é engenheiro, meu filho é advogado. Eu acho que ele queria ali no bar, quando ele tava com os amigos dele, ter orgulho de dizer que o filho dele era engenheiro. E, infelizmente, ele teve que dizer que ele era modelo. Mirou em um, acertou no outro. Mas enfim, assim, pelo menos os resultados chegaram. Enquanto o resultado, ninguém questiona, não tem o né? que questionar, né? Mas eu começo ali e entro na faculdade. Só que, paralelo a isso, eu fazia esses trabalhos de modelo que era para complementar minha renda. Eu tive ali o acordo com meu pai. Meu pai me deu um carro e falou, cara, tô resolvido pro resto da vida. Não tenho mais nenhum compromisso com você. Então eu tinha que me virar. Eu ganhava R$300 numa bolsa que eu fazia na UFC. Então eu começo a trabalhar como modelo para esse dinheirinho extra e esse negócio começa a ficar um pouco mais sério. Então os trabalhos deixam de ser só eventos esporádicos para serem desfiles mais estruturados ou coisas assim. Até que um belo dia, o cara que fazia o agenciamento me oferece um contrato. Lucas, tem uma oportunidade para você ir para a China. Você tem interesse? Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. E de cara para a China, para um outro país, uma outra realidade. Só que eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Quando eu era mais novo, eu via alguns amigos indo para os Estados Unidos com 15 anos e tal. E isso era muito distante da minha realidade, porque os meus pais, eles tinham uma condição financeira mais simples. Não dava para eu fazer um intercâmbio. Então eu topei a oportunidade de ir para a China como modelo, não foi por ser modelo em si. Não, era qualquer coisa que surgisse. Para eu morar fora do país, eu teria topado. Né? Era só um meio, Era né, só um meio. Tipo, cara, se os caras dissessem, Lucas, tem uma oportunidade para tu trabalhar no McDonald's, na China, eu teria ido. Porque eu queria morar fora. Eu tinha 20 anos na época e eu queria ter a sensação de morar em outro país, conhecer uma nova cultura, andar de avião. Casca, né? Criar essa casca de experiência. Criar experiência, andar de avião. Andar de avião, bate e volta, já tá valendo. Já tava maravilhoso do que eu tinha entrado num. E fui. E aí acabou que uma viagem que era para ter sido 3 meses, acabou virando 5 anos. Então eu saí do Brasil para passar 3 meses na China, mas aí viajei para vários outros lugares. As coisas foram acontecendo e foram 5 anos fora do Brasil, que de certa forma foi uma faculdade para mim, porque mudou muito a minha perspectiva de vida, em todos os sentidos. Então, até a maneira como eu reajo com as coisas hoje, ou como eu aceito as coisas, ou como o nível de resiliência que eu tenho em relação às situações que acontecem, são muito maiores hoje por conta das viagens, que eu passei tanto perrengue, foi tanto sufoco, que eu voltei com outra maturidade. Que uma coisa é você viajar, você acumulando uma graninha pra fazer umas férias, que você vai só nas coisas boas. Sim. Passando um perrengue em outro país, com outra cultura, isso te dá realmente uma casa. E a amplitude de visão também, você sai daquele mundinho que você tem aqui, você começa a olhar mais de fora. Eu imagino que a minha vida era... Cara, a minha vida era eu sou ali do São João do Tauape, ali Pio 12, São João do Tauape, eu sou dali, então a minha vida era o São João do Tauape, eu ia pra Praia do Futuro ou pro PC, que era onde eu estudava. Então a minha vida era esse triângulo aí, eu ia pra praia aos finais de semana e tal. Então eu tinha uma vida muito limitada e de uma hora pra outra eu tô em Xangai, na China, uma capital mundial, uma cidade com quase 30 milhões de habitantes, uma loucura. Então foi um choque cultural muito grande e é aquela coisa, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que surgiu e por eu ter topado isso. E fui. Voltei 5 anos depois com outra mentalidade. E também tem isso, nem todo mundo... Pô, a China, não, deixa eu ficar aqui. Tá... Eu recebi muitos conselhos de pessoas para eu não ir. Assim, eu me lembro uma conversa que eu tive com a irmã do meu pai, uma tia minha, que ela, você é maluco, você vai para um país comunista, que as pessoas lá não têm liberdade de nada, e que isso e aquilo outro. Meu pai, por exemplo, eu passei 1 ano sem falar com meu pai. Porque meu pai não aceitava, porque meu pai falava, cara, tu vai largar, tu passou numa faculdade boa, tu tem um bom trabalho, tem uma bolsa de pesquisa, e tu vai largar tudo isso para trabalhar de modelo, sabe? Então tinha o preconceito, tinha essa questão. Então ainda tinha, assim, falando dos perrengues que eu passei,
O lance dos Perrengue da língua, perrengues, o lance dos perrengues lá, eu poderia ter resolvido com uma ligação. Ligava pro meu pai e pedia ajuda, mas eu não podia dar o braço a torcer. Então, por isso que eu enfrentei muita coisa e foi muito difícil, porque eu não queria dar o braço a torcer, que eu precisava de ajuda. Sim. Isso te fez E crescer isso foi pra muito caralho. bom. Sim. Isso foi muito bom. Porque se eu tivesse ido num contexto onde o meu pai, cara, vai lá, tô aqui, minha mãe vai lá, eu tô aqui, na primeira dificuldade que eu tivesse, eu iria recorrer a eles. E não foi o que aconteceu. Então, era pra eu ter passado só 3 meses, mas esses 3 meses viraram 5 anos, porque eu tinha que, na minha cabeça, voltar pro Brasil com outra condição. Sim. Voltar com alguma graninha no bolso e tal. Então, acabou que deu certo. E essa decisão foi uma decisão que não só eu adquiri experiência e conhecimento e viajei o mundo inteiro, mas eu conheci minha esposa. Então, o meu destino foi outro. Assim, a decisão que eu tomei me levou para um outro caminho. Eu, inclusive, eu até escrevi um livro, vou lançar em breve. Depois a gente fala sobre isso. Mas aí eu volto para cá e entre essas minhas idas e vindas, na época tinha aberto aqui em Fortaleza uma hamburgueria que estava fazendo um sucesso muito grande, que era o Barney's. E na época que essa história de hambúrguer artesanal estava começando aqui, o Barney's foi meio que pioneiro e tal. E eu tenho muito um negócio de que quando eu vejo algo interessante, um negócio legal, eu gosto de conversar com o dono, porque eu gosto de conversar com quem idealizou aquela parada. Entender a cabeça do cara para e eu gosto de desenvolver. conversar. Nossa. Eu cheguei aqui, quis conhecer o Marcelo, conheci o Marcelo e desse conhecer ele entre idas e vindas. Toda vida que eu voltava pro Brasil de férias, a gente se encontrava, acabou nascendo um negócio e aí eu entrei pro ramo de restaurante, montei minha empresa e cresceu e foi um negócio bem sucedido. Então, o meu primeiro CNPJ bem sucedido nasceu de uma conversa, mas entre essas minhas idas e vindas de fora. E fora eu desenvolvi essa mentalidade de eu preciso ter um negócio. Foi basicamente isso e voltei pra cá e aí começou essa trajetória, né? Dá pra dizer que nasceu de uma curiosidade, tu falou, quero conversar com o dono para entender como é que é essa realidade, ou curiosidade num segmento, foi a curiosidade de ter um negócio, ou no segmento específico? Não, na verdade, foi muito do acaso, assim, a minha filosofia de vida é muito em cima do acaso, as coisas são muito imprevisíveis, é uma decisão, porque imagina, se eu não tivesse conhecido ele, talvez eu nunca tivesse montado um negócio nesse ramo, eu teria ido para um outro ramo. Eu sempre soube que eu queria montar um negócio para mim, isso é fato, mas não era nesse ramo específico, eu não era cozinheiro. Eu trabalhava com restaurante porque quando eu morei em Nova York, eram os bicos que eu fazia, eu era pieiro, então eu trabalhava lavando louça para poder complementar o meu aluguel. Mas eu nunca pensei, vou montar um restaurante. Nunca foi essa a ideia. Só que, é como eu disse, eu gosto de conversar. Por exemplo, se eu entrar numa cafeteria e eu ver que é um negócio diferente, assim, um negócio que tem um produto diferente, um atendimento diferente, uma decoração diferente, eu vou querer em algum momento conversar com o dono. Se eu souber que ele tá lá, eu vou chamar, trocar uma ideia, vou querer conhecer um pouco. Tem uma curiosidade mais genuína de entender de entender o conceito e a visão ampla do negócio, sim, né? É porque eu acho que é um jeito muito rápido e barato de você adquirir conhecimento com pessoas que fazem coisas diferentes. Então imagina, se todo negócio que eu entrar, eu trocar uma ideia de 15, 20, 30 minutos com alguém, é uma aula de 30, 20 minutos que eu tô tendo com um empreendedor de sucesso, com uma cabeça rápida. Então imagina, eu conversei 30 minutos com o Marcelo na época, e cara, o tanto de conhecimento que eu adquiri com ele naqueles 30 minutos, valeu a conversa. E daí nasceu um negócio. Então imagina fazer isso sempre. Então eu tenho esse hábito de conversar com pessoas, de adquirir conhecimentos, por menor que seja, em áreas diferentes, porque isso agrega muito. Em algum momento você vai usar aquilo. E por isso nasceu o negócio. Então não foi a curiosidade no restaurante em si. Foi a curiosidade de tipo, cara, de onde é que veio essa ideia? Teu produto é muito legal. Nossa, cara. E foi de um elogio também. Eu gosto de elogiar, porque ser empreendedor no Brasil não é fácil. Ser empreendedor no país não é fácil, assim, que nem o nosso, que tudo trabalha contra. Então imagina ser um cara disruptivo, trazer uma ideia de fora, imaginar que aquele produto possa dar certo, porque ele poderia ter pensado, quem é que vai querer comer um hambúrguer que é mais caro, que é diferente se você tem um McDonald's que já é uma marca consolidada. Então imagina quantos empreendedores olham marcas que já são consolidadas e dizem, cara, eu não vou lançar não, eu não vou lançar a marca de tênis porque já tem a Nike. Então imagina, aí o cara vem, tem Burger King, tem o McDonald's, tem o Bob's, tem não sei o quê, e ele pensa, vou montar uma marca de hambúrguer com um produto com um valor mais alto, mas vai dar certo. Então, é disso, assim, dessa coragem. Então, foi disso que nasceu essa conversa, que nasceu o negócio, que começou essa minha trajetória de ser empresário, digamos assim. Show de bola. E antes da gente continuar o nosso papo, você sabe que ninguém faz nada sozinho, você tem vários projetos, vários parceiros fazendo tudo acontecer, né? Tenho certeza Business Plan disso. também tem. Business Plan tem alguns parceiros que fazem isso aqui acontecer, que a gente vai falar
Rapidinho aqui, o primeiro é a B3X Investimentos. Você fala muito de investimento, né? Eu gosto E muito. a B3X é um parceiro nosso que atua principalmente em 2 pilares principais, Lucão. Primeiro, organizar a vida financeira. Cara, o brasileiro é muito desorganizado financeiramente, né? Às vezes o cara tem um salário de 4 mil reais e um cartão de crédito de 2 mil, ele pensa que pode gastar 6 mil por mês. Então, Pensa não, tem certeza tem absoluta. E o cheque amigo. especial, pô, tu não, É, se tu fala. não contou nessa conta aí. E tá só colocando um cartão, se tiver se tiver o dois segundo cartões, cartão. Então, muitos brasileiros são desorganizados e a B3X te ajuda ali a fazer um diagnóstico e, se você tiver dívidas, atacar o que é mais importante primeiro, para ir no segundo momento começar a montar uma carteira de investimentos. Você fala muito isso na tua rede social, fala muito de investimentos, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Então, e quando a gente fala em investir, não precisa investir 10 mil, 20 mil por mês, né, E outra Carlzão? coisa, assim, quem assiste aqui, a gente em geral são empresários. Aquele prolabore que você tem, aquele valor que você tem, você também pode investir para ter mais tranquilidade e não depender somente do teu negócio. Sim. Então, assim, eles montam uma carteira de investimento baseado com o que você quer, com o que você precisa, com a tua aptidão ao risco. Eu tenho mais probabilidade de risco, tenho menos probabilidade. Do jeito que você quer, eles montam para ti, para você ter essa tranquilidade de vida financeira. Então, quer organizar a tua vida financeira? Ó, procura no Instagram B3X Investimentos, que eles vão te ajudar demais. Tem também o HubX, que é esse estúdio, essa produtora. Você quer criar o seu podcast, videocast, você quer criar vídeos estratégicos, fazer lives, criar infoproduto. Já tem novidade aqui, a gente vai soltar um spoiler talvez aqui de algumas coisas que o Lucas está criando. Então procura HubX, que eles vão te ajudar com estratégia. Afinal, quem não tá no digital hoje em dia, né, Lucão? Tá fora, né? Isso para empresas e pessoas. Quem se posiciona bem no digital tá fora. Então procura também no Instagram HubX, que eles vão te ajudar demais. E a gente tem aqui, a gente tá num podcast, a gente tem uma comunidade de podcasts, viu, Lucão? Que é o Podcast Experience, que é uma comunidade para ajudar pessoas a profissionalizar podcasts ou tirar o seu podcast do papel. Seja com eventos presenciais online, a gente faz o nosso evento maior lá em São Paulo, dia 19 de outubro. Inclusive tá convidado, se estiver por São Paulo, quiser dar uma passada lá no nosso evento. O pessoal do PrimoCast, galera do Flow, vai nesse evento com a gente lá para falar. A gente tava falando aqui, né? Hoje em dia o podcast é uma ótima forma de criar conteúdo de forma leve. Sim, né? sim, Então, sim. quer ajuda no seu podcast Experience. E por último, a ACX Digital, que ela acelera negócios, né, meu amigo? Exatamente. Se você tem um negócio e quer automatizar o seu negócio, colocando inteligência artificial, cara, a CX Digital vai te ajudar. Você vai aumentar faturamento, diminuir custo e gerar escala. Qual empresário que não quer isso, maravilha. né? Vai ter um QR Codezinho na tela, já coloca aí o QR Code, você vai ter uma sessão estratégica com um dos consultores e tenho certeza que eles vão te indicar o melhor caminho. Show de bola. Recados dados, vamos voltar aqui pro nosso papo, porque até gosto de pegar o gancho da escala, né, Lucas? Você tem na sua carreira ali, depois você começou a investir como empresário, você deve ter percebido que, eu sou uma pessoa só, posso fazer vários eventos, vários trabalhos, vou ter um teto ali. Se eu começar a investir em negócios e investir também, né, de outras formas, eu posso ter escala. Isso foi algo que tu observou lá atrás? É assim, é muito curioso, né? Porque, por exemplo, quando eu morava nos Estados Unidos, foi a primeira vez quando eu tive interesse de investir em bolsa. Porque imagina, você falou esse negócio de que o brasileiro não tem um hábito de investir. Cara, 3% da população brasileira, 3% dos CPFs brasileiros estão em bolsa. Só então, 3, né? Só 3%. Então, isso é um número, imagina, a gente tem 200 milhões de habitantes, 6 milhões estão em bolsa. Então, isso é um número muito pequeno. Comparado com outros países? Comparado, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, metade da população, menos, né? Um pouco menos disso, mas você bota 40% da população investe em bolsa, tem o hábito, e o que é mais engraçado é que você vê pessoas que tem profissões que você imagina, um cara desse nunca iria investir, porque o salário é baixo, mas você vê, por exemplo, um cara que é lixeiro nos Estados Unidos, o cara tem ações, porque ele entende que ele tá comprando uma parcela de uma empresa, ele tá virando sócio daquele negócio e é um jeito dele diversificar, ele tem um salário, mas ele consegue ter renda passiva, enfim. Então, eu tava uma vez, na época eu morava em Nova York, e o cara que dividia apartamento comigo, eu morava em Los Angeles, e o cara que dividia apartamento comigo, Austin, um cara com 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade. Americano. E a gente conversando, não sei o que, porque meu pai me deu quando eu fiz 18 anos, ele me deu algumas ações, e eu vou comprar ações, e assim, eu fiquei meio que viajando, ações. Falei, caramba, ações, aí o cara é tão novo. E ele já falava de ações como se fosse algo normal.
E na minha época, nessa época, para mim era a poupança, era o dinheiro onde o dinheiro tinha que estar, assim. É o que eu imaginava. Vou guardar aqui o dinheirinho e botar na poupança. Era um investimento, né, a poupança. A gente nunca teve essa educação de que o investimento em si você emprestar o seu dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar uma rentabilidade sobre isso. A gente nunca teve esse ensinamento. Pra gente, investimento era poupar aquele dinheirinho que sobra. E aí você recebe Na verdade, as pessoas nem pensam na rentabilidade em si. Era mais o ato de você guardar dinheiro. Então, o cara deixar dinheiro na poupança ou embaixo do colchão, para ele tanto faz. Porque a gente nunca aprendeu o que é inflação de fato, como é que isso corrói o nosso poder de compra. A gente nunca aprendeu que o dinheiro pode estar em lugares diferentes para poder a gente receber proventos daquilo. Então, hoje, por exemplo, graças a Deus, eu cheguei a um patamar que o que eu recebo dos meus investimentos já é suficiente para pagar meu ponto de equilíbrio de vida. Então, eu posso ser um pouco mais tranquilo nesse sentido de que minhas contas estão pagas. Pode até arriscar entendeu? mais um pouco. Posso arriscar um pouco mais porque eu sei que no final do mês as minhas contas estão pagas. É claro que custo é algo que a gente sempre vai somando ao passar do tempo, a gente adquire novos custos. Mas o meu ponto de equilíbrio ali está resolvido. E o investimento, ele te proporciona isso. Isso é uma coisa interessante. Só que aqui no Brasil, a gente nunca teve esse hábito e quando algo legal aparece, alguém aparece com algo ilícito para poder destruir. Então, por exemplo, a gente vem o Bitcoin é uma coisa que eu gosto muito, aí aparece o Bitcoin e aí vem os esquemas, entendeu? Então, isso é um negócio muito complicado. Então, o meu foi sorte ali. Eu vi um cara que falava sobre ações e falei, meu irmão, que negócio de ação. O simples fato de tu ter contato com esse cara e ouvir já despertou. Já despertou interesse. E aí trazendo pra cultura do brasileiro aqui, você falou, o cara fez com 18 anos, ganhou ações. Aqui o cara ganha o carro, né? Pra quem pode, classe média, né? Pronto. Eu ganhei o carro. Então, a dificuldade de trazer isso pro brasileiro e já falando, você tem sua filha, com certeza já tá montando ali uma carteirinha pra ela também. Sim, desde que a minha esposa tinha 6 meses de grávida. Eu comecei a montar a carteira da minha filha. E não é porque eu quero que a minha filha, quando ela fizer 18 anos, ela simplesmente, estou aposentada. Não é essa a ideia, e até porque a carteira dela nem vai estar tão... Espero que esteja grande, mas nem vai estar tão grande assim. Mas imagina, quando a minha filha tiver 18 anos, ela vai fazer uma faculdade, ela vai ter que ter uma estrutura ali para ela estudar, até um nível superior. Porque eu sou o defensor do ensino superior, assim. Não sou eu quero aprofundar sobre isso. Não sou essa turma que... Essa faculdade não dá nada pra mim. Faculdade não é nada assim... Eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. Mas enfim, mas é um outro papo. Então, a ideia de montar uma carteira para minha filha é justamente porque quando ela fizer 18 anos, eu vou ter que pagar a faculdade dela, cara. Então, por que eu não faço isso agora de maneira programada, mais suave, pedindo ajuda para como diz o Albert Einstein, a 8ª maravilha do mundo, que são os juros compostos? Por que eu não peço ajuda aos juros compostos? E a fórmula dos juros compostos, o tempo ele é exponencial, então ele ajuda nessa conta. Por que eu não peço esse tempo aí para me ajudar a fazer investimentos pequenos que, com o passar do tempo, vão se tornar grandes o suficiente para eu poder pagar a universidade dela? Então, a ideia de investir para ela desde cedo é porque hoje eu tenho uma mentalidade diferente, né? Eu tive um contato com uma pessoa que abriu a minha mente. E eu vi que esse mundo é de fato libertador. Você de fato saber que você pode mexer bem com o seu dinheiro. E para minha filha já vai ser uma outra realidade. Eu já vou mostrá-la que o ato dela investir é um ato de liberdade. Então, a gente investe para ter liberdade, não é por outro motivo. Muita gente acha que eu não vou investir porque aí quer dizer que agora eu vou viver em função eu não vou viver, tipo, eu vou gastar aqui. Não vou usufruir o que eu posso, né? Exatamente. Então, eu até me lembro que uma vez eu postei a história de um cara chamado Ronald Reed, que é um cara que ele era lixeiro, se eu não me engano. Agora não me foge aqui a memória. Que é um grande acionista? Que faleceu e descobriram que ele tinha... 8 milhões de dólares, era o Ronald Reed. Que ele era zelador... Desculpa, ele era frentista e filantropo. Então ele acabou morrendo, ele deixou uma parte para uma instituição filantrópica e outra parte para os sobrinhos dele. E aí eu postei sobre isso, né? Que investimentos é muito mais sobre psicologia do que tecnicidade. E aí eu recebi muita mensagem, mas ele não viveu. Morreu aí, mas e esse dinheiro vai ficar para quem? Não viveu. E porque essa é a mentalidade do brasileiro, que se o cara investe, ele tem aquele, eu não vou gastar porque eu tenho que salvar essa grana para investir, significa que é um cara que não tá vivendo. Entendeu? Então isso é uma questão muito de mentalidade. Uma coisa não exclui a outra, né? Não, claro que não. De forma pelo contrário, cara. Assim, não há nada mais libertador do que você investir o dinheiro que você pode, né, bicho?
Não é a história do cara ganha 4 e tem o cartão de crédito de 2, ele acha que ganha 6, né? Não tem aquela história que o dinheiro, ele é um excelente funcionário, mas um péssimo patrão, cara. E quando você depende do dinheiro pra realmente viver, o cara que tá sempre contando ali, cara, ele tá muito ferrado. Aí isso é que é não ter liberdade, né? Sim. E essas tuas experiências próprias com investimentos, né, que você foi acumulando, não dá para dizer que você é um especialista em finanças, mas você começa a dar dicas ali nas tuas redes sociais e ajudar até para fazer a mesma coisa que o Austin lá fez contigo, só de mencionar já abriu tua cabeça, e tu faz isso nas tuas redes sociais muito bem, né? Eu acho assim, o cara, quando você tem uma rede social que você acaba atingindo uma certa quantidade de pessoas, eu acho que é quase que uma obrigação cívica de você influenciar as pessoas por um bom caminho. Então, vamos lá, eu acho que tem duas coisas que eu acho que são libertadoras, que é a pessoa ter conhecimento. Então, eu acho que a leitura é a maior porta de liberdade que existe, é a leitura, de fato. Assim, se você pegar todas as pessoas muito bem-sucedidas, todas elas têm o hábito da leitura e elas todas são leitores vorazes. Assim, todas leem muito. Porque é uma maneira de você expandir a quantidade de conhecimento, você se tornar um bom orador, você saber formular ideias muito mais bem elaboradas. Então, aprender eu acho com os erros dos outros, não com os seus. E aprender de um jeito barato, né? Imagina, eu tô vendo ali que vocês têm um livro do Ray Dalio, né? O Princípios. Excelente esse livro. Você, com R$40, você está conversando com um dos maiores investidores do mundo, que é o Ray Dalio. Que esse livro ele vai seguir os princípios que ele acredita da tese de investimento. E que ele acumulou ao longo de vários anos. Ao longo de vários anos. Então é um jeito mais rápido e mais barato de você conversar com os maiores gênios do mundo. E a outra fonte de liberdade que você tem são os investimentos. Por quê? Porque os investimentos é um jeito de você, como você falou, você não depender exatamente de ter que ganhar aquele salário, senão você não consegue viver. Então, sabendo dessas duas coisas, eu tenho uma rede social que eu acabo atingindo um cara mais jovem, eu acabo atingindo um cara que tá meio perdido, e aí eu levo para ele duas palavras que eu demorei muitos anos para saber que isso daqui era importante: leitura e investimentos. Então, eu falar sobre isso às vezes uma maneira de eu salvar um cara que, através da leitura, ele pode mudar completamente as decisões que ele vai ter. Eu recentemente, há uns 4 meses, 5 meses, eu li um livro chamado Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Muito bom esse livro. E dentro desse livro tem coisas que, quando eu lia, eu falava, poxa, como eu queria ter lido esse livro antes, porque decisões erradas que eu tomei, elas poderiam não ter sido tomadas se eu tivesse visto isso daqui. Então olha como é libertador o fato de um livro só. Aí eu vou e posto que eu tô lendo esse livro. À medida que eu posto aquilo ali, tem um cara que vai ver aquilo, ele vai ler, e aquela leitura vai libertar ele de uma decisão errada que ele iria tomar, porque ele não tinha conhecimento. Então, imagina sobre quantas pessoas você consegue impactar. É uma estrutura exponencial, né? Uma pessoa só que viu que tu mudou a história dela, ele vai mudar de outras pessoas. Exato. E ele vai passar a palavra para frente, e aquele livro vai impactar outras pessoas. Então, imagina o poder que você... E pro bem, né? Assim, e não de um jeito pro bem filantrópico, não, porque eu ganho dinheiro com isso, mas... E que eu acho que você tem que ganhar, porque aí você torna um negócio sustentável. Mas olha quantas pessoas você consegue impactar positivamente por você só estar incentivando algo que é positivo, algo que é bom. Saúde, bacana. Leitura, no caso, investimentos, entendeu? Então, é por isso que eu gosto de falar de determinadas coisas no Instagram. Eu acho que é importante. Muito mais do que ser um especialista, porque eu conheço vários especialistas que optam em não falar sobre isso, porque o cara acha, não, eu não vou falar sobre isso, não. Demorei anos para aprender, vou dar de mão beijada. Esse é o pensamento limitado, né? Egoísta. O pensamento egoísta limitado. Então é por isso que eu falo sobre esses assuntos. Depois te pedi até umas dicas de livro, cara, em relação a investimento. Pode falar comigo, porque eu tenho várias dicas. Eu gosto muito de ler, cara. Eu gosto muito de ler mesmo, assim. Porque tem até um momento que o cara tá lendo, né? Por exemplo, se o cara é totalmente iniciante, nunca investiu em nada, ele vai ler um livro mais complexo, ele vai ficar boiando. Então tem alguns livros de entrada ali que você pode mais abrir a mente para depois ir para uns mais específicos, né? Você falou esse negócio de o cara vai ficar meio assim. Eu li um livro, eu terminei ele agora. Foi por acaso. Se chama Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. E dentro do livro, dos vários ensinamentos, tem um negócio que ele fala que é o cara entrar em estado de flow, né? Em estado de fluidez, que é o cara entrar em conexão profunda com aquilo que ele está fazendo. E hoje em dia está cada vez mais difícil a gente entrar em estado de flow, porque a gente está competindo. Existem várias coisas que tiram a nossa atenção. Então imagina, o cara está no computador,
Ele tá com fone de ouvido aqui, ouvindo um vídeo no YouTube, enquanto ele manda um e-mail, enquanto o celular tá do lado e manda uma notificação. Então, são várias atividades. Aí você fala com esse cara, tu tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não, eu sou uma pessoa multitask, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí eu me lembro que eu vi uma palestra até do Augusto Cury, que ele fala justamente isso. Você não é uma pessoa multitarefas. Sabe aquele alt-tab do computador? Você é um cara que consegue dar alt-tab. Você sai de uma atividade, você vai para outra, depois você vai para outra, mas acaba que você não faz nada. Então, a gente está cada vez mais com menos atenção. E aí esse livro fala sobre a dificuldade hoje em dia que a gente tem de entrar em estado de flow. E aí ele fala justamente sobre meios para que você consiga entrar nesse estado de que você realmente se conecta com aquela atividade que você está fazendo. E aí, se você faz uma coisa que é muito simples, ou seja, você pega um livro e esse livro é uma literatura muito simples, muito trivial, você vai achar aquilo ali entediante. Então, você vai acabar abrindo mão e não vai querer ler. Se o livro é muito difícil, você vai ter uma ansiedade. Aquilo vai te gerar ansiedade que você fala, porra, Não sei de nada. eu não sei de nada, eu sou burro, eu não vou conseguir ler. Então, você tem que procurar uma atividade, no caso, uma leitura, que seja um meio termo. Não fácil demais, não difícil demais. Então, por exemplo, se eu pegar um livro de física quântica, você vai ler, vai te gerar uma ansiedade. Aí me ferra, né? Você não entende nada. Mas aí você não precisa pegar, por exemplo, o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é um livro dificílimo. Você não precisa pegar isso daí. Você pode começar com Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro super lúdico, mas que tem ensinamentos bem legais. A história de você ter os ativos e os passivos, né? Por exemplo, o meu pai poderia ter me dado ações e não um carro. Ele poderia ter me dado um ativo e não um passivo. Então, é um ensinamento. Então, você pode começar com isso. Eu, no meu caso, eu já não indico mais o Pai Rico, Pai Pobre. Eu indico já esse Psicologia Financeira, que é um livro fantástico. Mas é isso, é basicamente o cara começar com uma literatura que não seja tão profunda, né? Vai começar. Cara, dentro desse teu guarda-chuva de investimentos, tanto investimentos em bolsa, em negócios, você hoje em dia está atuando mais, gastando seu tempo e energia com negócios na comunicação. Sim. Você tem o seu programa de viagens, Sim. que você usou a sua experiência, que você viajou o mundo, e, porra, isso pode virar um negócio, que pode ser um programa, que pode ser um negócio. Começou com a ideia de um programa, começou com a ideia de um negócio. É engraçado porque, assim, eu passei 5 anos da minha vida viajando e viajar não tem nada que me dê mais prazer do que viajar, assim, em termos de atividade, eu digo. Porque quando você viaja, você expande muito os seus horizontes, cara. Sim. Assim, Não volta mais. Você transforma muito. Eu gosto de fazer uma analogia, uma brincadeira, né? Que para mim é igual aquela alegoria do Platão, né? A caverna. Que o cara, quando os caras estavam ali acorrentados dentro daquela caverna e vendo aquela projeção de sombras nas paredes, eles achavam que o mundo era aquilo. E aí o cara vai simplesmente se solta dessa corrente, sai daquela caverna e vê que o mundo é completamente diferente. Ele ressignificou o mundo dele, a vida dele, porque ele sabe que existe um negócio muito maior. A vida não é só aquilo. E uma vez que você vê fora da caverna, você nunca mais consegue ver diferente. Então, viajar é ressignificar o seu mundo. Por que tem tanta gente que tem preconceito em relação à China? Porque ela nunca foi à China. Então, ela é muito alimentada pelas fake news que ela vê na internet ou as besteiras que ela escuta. Tudo muito superficial, né? Que ela tá ali fazendo menção à alegoria da caverna, ele tá preso naquela corrente achando que o que ela sabe sobre a China é aquela projeção que ela vê na parede. Sim. Quando ela viaja para lá, ela vê um país desenvolvido, estruturado, um país que tem uma tecnologia de ponta, um país que está despontando em todos os segmentos, que há 30 anos tinha um PIB de 250 bilhões e hoje está caminhando para se tornar a maior economia do mundo. Ou seja, 30 anos falando isso de longo prazo é quase nada. Cara, né? ontem. Eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 4 anos de idade, o PIB, a produção de riqueza da China, era de 250 bilhões de dólares. Hoje os caras têm 20 trilhões de dólares de PIB. Em 2030 vão passar os Estados Unidos. E quando tu foi lá a primeira vez, tu tava pegando essa transformação em andamento. Hoje ela já tá bem, mas quando tu foi lá, tu tinha 20 anos, né? Eu tinha 19 para 20 anos. 20, ou seja, 14, 15 anos atrás, tava tendo essa transformação ainda, né? Tava no meio do caminho do que tá hoje, né? Eu vou falar já sobre isso, porque eu voltei de lá, assim, com a cabeça a milhão. Isso, na primeira vez que você foi, que já voltou com essa... Eu já voltei com a sensação... Primeira vez que eu tinha entrado num avião na minha vida, então qualquer coisa que eu visse... Já ia expandir, né? Qualquer robô que limpasse a casa já era grande coisa, né? Já era loucura, né? Mas, só para fechar aquele assunto que eu falei em relação a... que você falou de viajar ser um negócio e tal.
Então, eu sempre gostei muito de viajar por isso, porque o viajar, ele abre a tua cabeça. Então, você passa a enxergar as coisas de um jeito diferente e nunca mais volta. Então, você vê que a China é um país de um jeito, o Japão é de outro e assim por diante. E aí, eu volto, a vida continua aqui, eu monto meus negócios, mas eu fiquei sempre com essa inquietude, assim, bicho, eu preciso voltar a viajar, mas fazer disso um negócio. Porque viajar por viajar estrito senso vai virar férias e uma hora cansa. Se você não tem um incentivo financeiro, cansa, velho. Aí eu pensei, poxa, será que eu monto um canal no YouTube? Será que, sei lá, será que... Enfim, aí eu conhecia um cara que eu sabia que ele gravava casamento e ele era muito bom porque ele tinha essa história de pegar as emoções nas gravações. Eu falei, cara, vou chamar esse maluco pra ver se ele topa. Eu não tinha grana pra oferecer. Ele disse, bicho, eu tenho uma ideia de um programa que eu não sei se vai pro YouTube, não sei se vai pra televisão, mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas eu posso pagar a viagem. A gente grava, volta e vê o que dá. Se vender, eu te dou metade, se não, pelo menos tu ganhou uma viagem grátis. Na pior das hipóteses, tu fez turismo, né? Sendo bancado por mim. Já coloca no teu portfólio que você é um videomaker internacional. Internacional que grava fora e tal. E eu ia pra China, que era o mais óbvio, morei lá, mas acabou que por uma sorte do destino eu acabei indo pra Israel. Fui pra Israel, gravamos e voltamos. Quando a gente voltou, eu pensei, poxa... Só um detalhe. Antes mesmo você não tinha vendido nada, tava só com a ideia você investindo, tirando do teu bolso para depois ver como monetizaria diretamente, digamos 40 assim. mil reais eu gastei no meu bolso, cara, para comprei passagem e tal. E nem ele acreditava também que a gente fosse. E foi um investimento. Vou para ter uma férias. Foi um investimento, mas você já tinha uma mínima noção que aquilo poderia dar certo, até por você já ter contato, você já ter participado e conhecer pessoas. Talvez poderia dar certo aquele projeto. Sim, assim, eu na verdade, assim, eu não tinha ideia se isso iria pra televisão ou se seria internet, mas eu queria transformar um negócio que é como eu falei, eu queria que aquilo me desse até pra eu justificar em casa, né? Como é que eu ia ficar dizendo pra minha mulher que eu ia ficar viajando? Vou estar viajando. Meu amor, eu tô indo ali fazer uma viagem de 10 dias. Então, quando eu voltei pra cá, que a gente começou a editar o programa e eu vi que realmente ficou interessante, claro, com muitos defeitos, e eu não sabia falar mesmo, cara. Eu não era um comunicador. Eu usei a câmera por muitos anos pra vender uma coisa e a partir daquele momento eu ia ter que usar a câmera como uma ferramenta de comunicação. Então é uma outra parada. Outra pegada. Mas eu montei ali um MVP mesmo de um programa, voltei e comecei a bater na porta das pessoas. Aí saí batendo na porta até que um dia eu cheguei na TV Verdes Mares, que é a afiliada da Globo, para quem não, porque tem outras pessoas que não são do Ceará assistindo. Bati na afiliada da Globo do Ceará, que é a Verdes Mares. E mostrei o projeto para o diretor de programação, que é o Fábio Ambrosio. Ele viu e falou, Lucas, isso aqui tá muito bom. A gente só precisa adaptar para uma comunicação mais local, porque acaba que um programa que é muito internacional, isso não gera identificação com o público local. Perfeito. Então o cara vai estar assistindo aquilo ali e vai dizer, poxa, beleza, isso aqui é maravilhoso, mas... Não segmenta e não conecta, eu né? não me sinto lá dentro. E aí ele teve a ideia de falar assim, por que você não faz paralelos com o Ceará? Por que você, por exemplo, você falou sobre a fé cristã em Israel, por que você não vai conversar com um padre aqui você vai em alguma igreja, você vai em algum arquidiocese para poder conversar com o padre e ele passar a visão dele. E aí nasceu essa história dos paralelos. A gente gravou em Jerusalém, aí eu gravei lá em Canidé para falar sobre a fé católica, a fé de São Francisco, as procissões, e aí gerou os paralelos e nasceu o programa. Mas isso com a tua estrutura de Israel pronta, daí tu foi depois gravar em paralelo para conectar. Depois que eu vendi, né? Depois que eu vendi o programa, aí eu cheguei para ele, vendi o programa. E aí ele disse assim, isso aqui a gente vai fazer um especial para testar. Então isso foi em 2019. Fizemos o especial, ele colocou, era num horário super cedinho, era um horário que ele tinha. Já era com esse nome. Esse nome foi o próprio Fábio que deu. Tá. Foi o próprio Fábio que sugeriu. Ele falou, cara, vamos botar o nome de Vamos Descobrir. Porque a história de Vamos Descobrir onde existem os paralelos. Que o Ceará é um lugar do mundo. Então eu tinha uma ideia de fazer um programa internacional. O Fábio Ambrosio, na TV Verdes Mares, deu essa ideia de fazer algo que local conectasse com o internacional, e daí surgiu o programa. A gente lançou em 2019, o programa, eu vendi o programa, consegui recuperar todo o meu investimento e ainda tive lucro, então foi super vantajoso. Então eu já estava no lucro total. Né? Break-even ainda tava com viagem de graça, né? Ainda sobrou, ainda foi show de bola. Boa. E aí eu me lembro que foi engraçado, porque isso foi em 2019, foi num especial de fim de ano. E eu tava em Minas Gerais,
na fazenda da gente lá, e ele me liga no segundo episódio, porque foram 4, né? Foi o mês de dezembro inteiro. No segundo episódio ele me liga, Lucas, cara, a audiência tá muito boa. Vamos fazer isso um programa. Nossa, e aí, poxa, caramba, que legal, né? Assim, aí surgiu o programa e foi muito muito louco. Eu falo pra caralho, né? Podcast é pra isso. Você está no lugar certo, velho. Mas desculpa, gente, se eu estiver falando... Não, você tá no lugar certo, meu amigo. Mas olha que maluco. Quando eu tava em Israel gravando, porque eu falando e eu me lembrei disso. Eu tava em Israel gravando e eu me lembro muito, porque foi uma epifania que eu tive. Eu tava cruzando o deserto da Judéia, tava eu e o Theo, que é meu sócio, e a gente cruzando o deserto da Judéia, eu olhei pra ele e falei, meu irmão, eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou me focar só nesse negócio aqui. Aí ele falou, mentira, pô, tu é louco, a gente não tem nada, Lucas, tu tá gravando. Eu falei, meu irmão, é isso que eu quero fazer. E eram só vocês dois, a só equipe, nós dois, vocês nada, dois. Não, era eu, ele e Deus, cara. Era ele, eu e Deus, e eu não tinha nem a ideia de onde esse programa iria. Então, assim, naquele momento, e foi uma epifania mesmo, é louco, porque eu me lembro, se eu te disser que se eu fechar o olho, eu lembro exatamente o local que a gente tava, o horário que a gente tava e o momento que eu falei isso pra ele. Se ele ouvir isso aqui, ele vai lembrar dessa história. Porque ele falou pra mim, que conversa, Lucas, tu é doida? Vamos se né? Tá doida, macho? É o sol, mas tá na tua cabeça, tu tá viajando, né? Tu tá cansado, Lucas. Mas eu falei, eu vou voltar, eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou focar nisso porque eu vou fazer isso daqui virar um programa de sucesso. E aí foi realmente essa epifania que eu tive, bicho. Então, quando o cara me ligou e vamos fazer isso aqui, o programa, eu falei, caramba, eu não acredito. E aí nasceu um negócio, porque disso era um programa, e aí acabou virando uma produtora, e aí começou a surgir outras coisas. Antes disso, tu não tinha contato direto com audiovisual? Tipo, não, eu já venho desse mercado e não, tive essa exceto ideia. como modelo, né? Assim, modelo, mas não era rede social. Não, era tipo, a câmera tava ali, eu tava lá pousando e tal, mas de ser um comunicador, não, de jeito nenhum. Era só Instagram e tal, mas o Instagram ainda muito ali, tá mais... Assim, mas vamos lá. Tu não tinha esse costume com a câmera, não tinha essa intimidade. Esse modelo, essa intimidade, mas mesmo assim tu foi e já sabia mais ou menos os caminhos de monetizar, ou foi no talento mesmo que, cara, vou fazer isso e vou vender, e vou tentar vender pra alguém. Tu já tinha esses caminhos de monetizar ou não? É porque assim, é como eu falei, eu pensei que isso poderia ou virar um canal no YouTube, e aí eu iria monetizá-lo através do YouTube, assim, e procurar patrocinadores, porque a ideia era, eu vou montar um programa, e dentro do programa eu vou ter marcas que patrocinem, né? Isso daí é um caminho mais óbvio, digamos assim. Eu tenho... Mais rápido. É o caminho mais rápido e mais óbvio. Vocês têm, por exemplo, vocês têm o podcast aqui, vocês têm a AGX, tem os parceiros que vocês... Esses parceiros ajudam vocês a fazer essa máquina rodar. Sim. Então foi a mesma coisa que eu pensei. Vou ter um programa de viagens, todo programa de viagens, o apresentador... Aí eu criei as assinaturas, sempre eu tô com a mochila nas costas. Aí depois eu cheguei lá na Jeff, bati na porta e falei assim, eu tenho um programa de viagens, eu sempre tô com a mochila nas costas. Vamos botar a mochila em mim, vamos botar o nome Jeff aqui na alça, eu sempre vou estar com a alça, sempre vou estar... Quanto é que tu cobra pra fazer isso? Eu cobro X, pronto, aí meu primeiro patrocínio. Aí depois eu cheguei pra uma marca de roupa, aí depois eu cheguei pra uma marca de óculos. Então, isso foi acontecendo, mas na época... Tu tinha essa facilidade do comercial? Ou tu tinha uma já barreira? Eu já era empresário, então eu já tinha vários negócios, muitos funcionários, então eu já tinha essa vivência desde 2015 com negócio, então... Eu já era um cara eu já era um cara que já tinha negócio e já apanhava com negócio e já ia atrás, comercialmente falando, já ia atrás de negócios. Então acaba que aquilo ali pra mim era mais um negócio, assim, só que misturando arte e negócio, né, digamos assim. Então, esse era o caminho óbvio de se isso virasse um programa no YouTube. Só que como a televisão aconteceu, e aí até uma dica que eu dou, cara, na sua vida, se você tem uma ideia, monte um MVP e faça. Né? O Pablo Massal tá falando muito essa história de MVP, né? Por conta do plano de governo dele. Sim. Monte um MVP. Para quem não sabe o que é MVP, é um produto minimamente viável. Tipo, você tem uma ideia, monte um produto minimamente viável e faça. Porque o fato de você colocar aquilo na rua, você vai testar. Você vai trocar o pneu com o carro andando, por quê? Porque você vai pensar, não é esse caminho, talvez seja outro. Eu posso monetizar dessa forma, não dessa daqui. Então, o que era para ser em tese, ou um canal no YouTube, ou o que aparecesse primeiro, acabou virando um programa de televisão. E o programa de televisão veio outros meios de monetizar, que foi vender projetos para embaixadas, que aí depois eu chego nisso.
E aí foi de lançar um outro programa, ou seja, vender dentro da mesma viagem um formato diferente para eu vender para uma outra emissora. Então eu tenho uma fonte de receita da Verdes Mares, que me dá fonte de receita também com publicidade. Eu tenho uma fonte de receita com a outra emissora, porque eu vendi para essa outra emissora. E aí vai surgindo novas ideias, né? Que tu fala isso, assim, tem muita gente que, eu não vou empreender porque eu não tô pronto. Aí, mas se você tá pronto, você tá muito tarde. Tu fala do MVP e é justamente, cara, entra em campo, começa a jogar e depois tu vai ajustando a estratégia. Você entrou pra ter um programa no YouTube, foi vendido, foi pra TV, depois disso, embaixadas. Olha só, tu mirou em uma coisa, sim, o negócio foi andando, você foi aprontando no decorrer do caminho, e se tu espera, cara, se tu, não tô pronto, e eu ainda não tenho os patrocinadores suficientes, e aí? Onde era que tu ia estar hoje? E aí o complemento, né? Você falou, era um projeto que eu investi 40 mil reais ali do meu bolso, que eu dei um salto de fé para ver o que aquilo ali ia virar. Sim. Então, para empresários também, eu sempre gosto de fazer esse paralelo como do programa. Igual vamos descobrir. Paralelo que o cara que está aqui no negócio quer montar e quais são os riscos que ele tem que calcular ou as possíveis vantagens que ele pode ter se ele for atrás de fazer esse MVP. Cara, existe todo investimento que você faz, eu acredito muito no investimento, eu acredito muito na cauda longa dos investimentos. Então, esse livro, Psicologia Financeira, que eu dei de dica aí para vocês, ou para quem que estiver assistindo, ele fala, em um dos capítulos do livro, ele fala justamente sobre você fazer vários investimentos, porque assim, você faz 10 investimentos, cara, 7 vão dar errado, mas 3 vão dar tão certo que eles vão sobrepor os 7 que deram errado. Então, eu vi isso esses dias. O próprio Warren Buffett, ele tem sei quantos mil investimentos. Ele comprou 500 ações na vida dele, cara. Mas teve 10 ações que deram... que porraram muito, que pagaram fizeram tudo. Isso. Mas é justamente isso. Eles contam, inclusive, uma história de um cara que ele era um cara que... Ele era um alemão que montou uma grande coleção de arte na época da Segunda Guerra Mundial, e ele montou uma coleção de arte absurda, entre o cara ter Picasso, o cara ter vários pintores, assim, pintores de grande expressão. E as pessoas se questionavam, cara, como é que esse cara sabia que o Picasso iria se tornar o Picasso? Ele não sabia, ele simplesmente comprava todas as peças de arte que ele via, e foi um investimento de cauda longa, porque acabou que no final ele conseguiu vender um Picasso por tantos milhões de dólares. Então, assim, várias das artes que ele comprou não valeram nada, continuaram sem valer nada, mas 2, 3, 4, 5 fizeram sobrepor todos os outros investimentos que ele fez. Então, por exemplo, nesse caso aqui, beleza, eu poderia ter feito essa viagem e eu poderia ter feito várias outras e o investimento poderia não ter dado nada. Mas bastou uma só para eu conseguir vender esse projeto todo, e uma única venda conseguiu pagar o meu investimento e ainda ser ainda ser um negócio... Se desdobrar em outras coisas. Ainda tem um retorno, assim. E eu vou te falar, a quantidade de dinheiro que eu ganhei com isso, nenhuma das minhas empresas me deram em muitos anos. Nenhuma. Sim. Porque eu consigo fechar um projeto de 6 dígitos assim que vai me tomar um mês da minha vida. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a gente recentemente, uma das grandes conquistas que se eu dissesse assim, cara, hoje eu parei, não vou mais fazer esse negócio, encerrou, mas eu posso dizer que eu tenho um grande feito na minha vida. Eu fiz o documentário do maior ídolo da história do país, que é o Ayrton Senna. Então eu pisei na Tamburello, eu fui onde teve a batida dele, eu entrevistei o Galvão Bueno, eu entrevistei a Viviane Senna, a Lalali Senna. Esse documentário já tá no ar? Já tá no... Ele foi ao ar no dia 1º de maio, que é o dia da morte dele. E foi exclusivo do GNT, foi nacional, tá no Globoplay. Se você botar Senna 30 anos, você vai ver lá esse documentário. Certo. Uma dúvida, esse documentário surgiu, você montou o projeto? Não. Foi convidado. Esse aqui foi aleatório e esse aqui foi do nada, assim. Pra galera entender, tu teve a sorte de ser convidado porque... Mas foi sorte. Mas nesse caso, vamos lá. Por que eu falo sorte realmente? Cara, tu montou um projeto, tu se colocou em movimento, cara. O que eu acredito, vamos lá. Eu acredito em sorte desde que você... Pronto, eu nunca vou fazer um gol no Castelão no jogo Ceará em Fortaleza porque eu não sou jogador. Sim. Eu não tô em campo. Tu tá em campo, cara. Tu tá ali, sim. Eu vejo muito por isso, assim, eu falo de sorte, mas, cara, tu tava em campo, tu saiu daqui, tu botou 40 mil reais do teu bolso, vendo se ia dar certo, obviamente tu tinha mais ou menos uma dinâmica que não foi totalmente no escuro,
vendeu, tu tava em Mas campo. foi no escuro. Eu te garanto que foi no escuro, que era a ponto de a gente ligar a câmera e o que a gente vai gravar hoje. Essa viagem teve 10, foi quase 2 semanas. Vamos arredondar, foram 2 semanas. Bicho, várias das gravações que a gente fez, eu não sabia o que falar. Então foi no escuro, total. E eu não sabia o que ia dar. Mas eu entendi a sua lógica, porque é um pouco da filosofia que eu acredito, que é... Eu falo de sorte no sentido de, assim... Eu não acredito sorte... Estou em casa, aí o negócio, deitado no sofá, né? Sorte assim, eu tô sentado aqui e o negócio vai cair nas minhas pernas. Eu acredito muito em você se expor a vários eventos diferentes. Estar em campo. De você estar em campo, de você se expor a muitas situações diferentes, porque você abre possibilidade para que a sorte chegue. Mas quando ela chegar, você tem que, pelo menos, minimamente estar pronto para quando ela chegar. Então eu acredito muito nesse evento sorte, mas você... Eu não digo fazer a sua sorte, mas eu digo se expondo a situações diferentes. Porque tem uma hora que ela vem, tem uma hora que ela chega. No caso do programa, foi isso. Mas por que eu falo assim que foi uma certa sorte, digamos assim? O programa, quando eu vendi o programa de viagens para Verdes Mares, acaba que eu vendi o programa e era um valor, mais as publicidades. Mas se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que arrumar um meio de viabilizar a viagem, porque a viagem em si é cara. Então imagina, a Verdes Mares fala assim, olha Lucas, todo mês você tem que entregar entre 4 e 5 episódios, eles vão passar todos os sábados, e você tem X mil reais por mês, mais as publicidades que você fechar. Esse é o seu valor. Se vira. Se vira com esse valor para poder pagar todo mundo. Tem viagem que é, tem viagem que é caríssima, tem viagem que é aqui. Se eu for aqui para Juazeiro, beleza, né? A conta tá fechada. Mas... Imagina se você vai para a China. Não, a China, que a passagem custa 12 mil reais. Aí. Vamos botar aqui 10 mil reais, viaja só eu e o Theo. Pra eu sair daqui, é 20 mil reais. Uma viagem eu consigo tirar 3, 4 episódios. Então, por exemplo, só as passagens pra eu chegar na China já é praticamente toda a minha verba. E aí eu não ganho dinheiro. Tinha que se virar mesmo. Então eu tinha que me virar. É daí onde nasceu o que foi o grande projeto que foi. Eu fiz um projeto, um PPT, de o que seria isso e sair batendo na porta de todas as embaixadas que você imaginar na sua cabeça. Bacana, eu bati na porta delas. Tu foi de cara porque, querendo ou não, você tá promovendo a cidade e o país, né? Exatamente. Então, era tipo assim, pessoal, seguinte, eu tô aqui. Por quê? Porque eu imaginei assim, cara, uma embaixada, ela tem como função, além dos compromissos diplomáticos que se tem, um país dentro de uma embaixada de um país dentro de um outro país, ela tem os compromissos diplomáticos ali, mas ela tem também o compromisso de divulgar aquele destino para que mais pessoas viajem para lá, fomentar o turismo. Isso daí de certa forma, economia, ajuda na economia do país. Atrair turistas e tal. Atrair dinheiro de fora, digamos assim. Exatamente. Então o turismo está presente no PIB de qualquer país. Então a embaixada também tem essa função. Eu falei, poxa, se esses caras têm essa função, certamente eles vão ter uma verba. Pouco ou muito, eles vão ter uma verba. Então eu vou montar vai que alguma coisa sai pra sobra, mim, né? Pelo menos um milzinho pra nós. Um troco, né? E aí eu montei um projeto justamente, olha, o programa é assim, vai passar na Globo e tal. Só que é óbvio que o projeto é o famoso enfeitar. Floreia, né? Enfeitava a pena do pavão. Isso é marketing, pô. Enfeitava a pena do pavão total. Mas é aí onde entra a história da leitura. Mas a gente chega já lá. Então eu pegava o projeto, montava o projeto e dizia, pessoal, é assim, eu quero promover o destino de vocês e isso vai passar na Globo. Verdes Mares é Globo. Não interessa. Sim. Não é no Ceará, mas... Não é no Brasil todo, mas é Globo. Se me perguntar, é Globo. Sim. Beleza. Montei o projeto e mandei pra todo mundo. Mandei pra China, pros Estados Unidos. Cara, todo mundo eu mandei. E mandei muitos e-mails, muitos mesmo, até que um me respondeu. Até que o primeiro me respondeu. Que é o que basta pra gerar prova, digamos, prova social. Teve um doido que acreditou. Teve um maluco assim que disse, beleza, Lucas, vamos. E aí a gente conseguiu vender. Eu consegui vender para o Reino Unido, consegui vender para várias embaixadas. E aí conseguimos fazer essa parada. Aconteceu a primeira viagem, nasceu o primeiro negócio. E das várias embaixadas que eu saí fechando, uma delas foi a embaixada da Itália. E quando eu vendi para a embaixada da Itália, eles disseram, Lucas, a gente tem uma viagem para o norte da Itália, que é uma região chamada Emília-Romagna, que é onde fica a cidade de Maranello, de Modena, Imola, que é onde tem as grandes fábricas, Ferrari, McLaren, tudo. Desculpa, McLaren não, é Ferrari, Lamborghini, fica tudo lá. E aí, lá nessa viagem, eles meio que fizeram uma espécie de surpresa pra gente, que era levar a gente em Imola, no autódromo de Imola. Ruim nessa surpresa. Aí eu falei, chato, né? Aí eu falei pra eles,
porque a gente ia pra Imola, eu falei assim, e eu sei que o autódromo de Imola é dentro da cidade, é literalmente dentro da cidade. É como se a gente tá aqui, é como se fosse, sei lá, o São Luís que tá aqui do lado. Pronto, Sim, é o autódromo de Imola. Bacana. É impressionante. Você tá aqui, você fica ouvindo o som dos carros. Bacana, cara. E aí eu falei, poxa, gente, a gente vai estar em Imola. Será que não daria pra gente dar uma passada só no mural do Cobra? Porque o Cobra fez uma homenagem pro Ayrton Senna. Aí ela, olha, Lucas, na verdade, eu fico até arrepiado lembrando. Na verdade, a gente preparou uma surpresa pra vocês. Vocês vão entrar no autódromo. Vocês vão pisar no autódromo de Imola. E na época do Senna era o GP de San Marino. Aí eu falei, cara, não é possível, velho. Aí eu fiquei louco, porque eu falei, bicho, se eu vou pisar lá, eu preciso fazer alguma coisa com a Ayrton Senna. E aí eu escrevi 6, 7 falas genéricas, assim, coisas que se você analisar as minhas falas dentro do autódromo, elas são falas desconexas, elas não têm uma linha temporal. Storytelling, né? Não tem, são falas desconexas. O Ayrton Senna fez isso, fez isso, fez isso. O Ayrton Senna era isso. Aqui foi onde ele bateu. São falas desconexas. Eu escrevi essas falas e falei pro Theo, vamos gravar isso aqui, bicho, porque eu não sei o que a gente vai fazer. Quando voltar pro Brasil, a gente decide. Massa, cara. Pisamos lá, aí eles liberaram pra gente, eu fui na Tamburello, que é a curva onde ele bateu, gravei lá, gravei todo no autódromo, contei a história, contei uma história que eu tive com meu pai em relação ao Senna, e a gente foi no mural que fica do lado, que é uma homenagem, que é lindo, assim, tem umas bandeiras penduradas, que tem uma estátua dele, ele segurando uma rosa vermelha, e umas bandeiras de vários lugares do mundo. E aí a gente voltou pra cá. Quando a gente voltou, eu falei, irmão, isso aqui tem que virar um documentário. Aí eu escrevi o documentário inteiro como se eu estivesse conversando com o Galvão Bueno. Então, isso antes de falar com o Galvão Bueno. Então, ou seja, se ele não aceitasse a entrevista, caía por terra o documentário. Então, o documentário em si, todinho, sou eu conversando com o cara mais próximo durante a trajetória dele, porque eu conto a história do Ayrton Senna, a trajetória de Fórmula 1, e é o documentário todo em cima disso. E aí eu escrevi todo o documentário, usei aquelas falas genéricas para poder insertar no programa e nasceu o documentário. Então, esse foi o grande feito de toda essa minha trajetória. Se eu parasse hoje, eu ia dizer, poxa, as decisões que eu tomei me levaram a fazer um documentário sobre o maior ídolo do nosso país, que é o Ayrton Senna. E foi de uma sorte. Mas tu teve uma sacada rápida, né? Vou pra tal canto, já encaixo isso aqui, não sei o que vai dar, que nem a viagem pra Israel, não sei o que vai dar, mas alguma coisa sai. Se tu tivesse setado só pra gravar o que tu tinha que gravar, tu não teria gravado aquilo e depois jogado pro universo escrevendo. Você tava jogando pro universo já. Mas foi. E sabe o que é louco, bicho? É porque quando eu vou contar aqui, uma curiosidade, eu nunca contei isso pra ninguém. Quando eu conversei com a família do Ayrton Senna, eu conversei com o Instituto Ayrton Senna, eu não tinha gravado com o Galvão ainda. O Galvão Bueno não tinha nem me respondido. E eu já gravamos com o Galvão Bueno e já gravei com o Luiz Roberto, que é a segunda voz da Globo, né? Então, já gravei com o Galvão Bueno, já gravei com o Luiz Roberto, então tem várias outras personalidades que vão gravar. Em sonho já gravei, né? Mentira tudo, eu não tinha gravado com ninguém. Mas eu... Aí eles, que legal, porque acaba que, poxa, se o Galvão Bueno vai estar, o Luiz Roberto vai estar, com certeza vai dar certo com os outros. Aí deu certo. E eu fiz a mesma coisa com o Eduardo Cobra, que é o maior grafiteiro do mundo, que fez o mural dele lá. E deu certo, então todo mundo... Lembrou aquela história, tem até uma piada que o cara fala com o Bill Gates, com o fulano, com o presidente dos Estados Unidos. Não, minha filha vai casar com o filho do Bill Gates. No final não ia casar com ninguém. Não sei se vocês já viram isso. Não. E o cara tem uma filha, né? Minha filha chega pro presidente dos Estados Unidos. Cara, meu filho vai casar com a filha do Bill Gates. Se eu fosse você, eu dava um emprego pra ele. Aí o cara pega, vai casar com a filha do Bill Gates? Beleza, vamos ver aqui, eu vou dar um emprego pra ele. Ele chega lá pro Bill Gates, cara, eu fosse você, eu deixava meu filho casar com a sua filha, porque ele tá lá tá no governo lá, e o cara tá mandando. O cara fez um trânsito, no final deu certo. Isso. Pois é, no meu caso não foi o Bill Gates, mas foi a família do Ayrton Senna e deu certo. Já gravei com o Galvão Bueno. Mas aí foi ousado, né, cara? O mundo é dos ousados, eu gosto muito de falar isso. Se você não tivesse feito isso, também não tinha saído, talvez, né? Não, bacana, cara, bacana. Dos ousados. E você, nessa pegada de comunicação, você falou que não tinha intimidade com a câmera em relação a comunicar, tinha de outras formas. Tu modelou alguém, tu falou, cara, eu gosto desse cara aqui, vou pegar uma pitada dele, colocar a minha. Como é que foi pra criar? Porque assim, quem não cria conteúdo, você sabe, pra ter um programa de 20, 30 minutos, meu irmão, você grava, corre pra caramba pra conseguir sair alguma coisa. Então, como é que foi esse início de virar um comunicador nesse sentido? Assim, aí eu volto na história da leitura. Por que eu acho que a leitura é uma ferramenta muito poderosa? Porque não tem absolutamente nada que vá lhe dar mais poder de oratória do que ler um livro.
Então, se as pessoas soubessem de como a oratória muda o jogo, porque o mundo é vendas, cara. E você falar bem faz você fechar muitos negócios. Você saber se comunicar, você saber como se portar numa reunião, numa apresentação de negócios, faz toda a diferença. Mas você não consegue ter uma boa oratória. E quando eu falo oratória, porque assim, as pessoas atribuem muito a uma boa oratória com falar bem. Isso aí você vai no fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo vai te ajudar a pronunciar bem as palavras. Agora, ter uma boa oratória é você ter um discurso que ele tenha começo, meio e fim. Então, você tem uma linha de raciocínio que você consegue vender aquilo. E não tem absolutamente nada que consiga te fazer isso de maneira mais precisa e eficaz do que a leitura. Então, eu sempre fui um cara que li muito. Só que aí, só a leitura ali estrito senso não seria suficiente porque tem que ter a prática. Então, colocar para fora. Se você pega o meu primeiro programa, o programa que eu fiz em Israel, por exemplo, você vai ver que, cara, assim, eu gosto até de brincar. Se você não tem vergonha da primeira coisa que você fez, você não fez muito bem feito. Você já estava pronto demais, estava atrasado. Mas tá muito ruim. Mas hoje, por exemplo, eu tenho orgulho dos programas que eu faço hoje. Sim. Porque eu vejo como eu consegui evoluir ao longo do tempo. Então, foi uma série de fatores. Assim, a prática, o meu jeito muito obsessivo, por exemplo, eu faço um programa, um vídeo, eu assisto 10, 15 vezes. Porque eu fico identificando onde eu engoli palavras, onde eu poderia... Vícios de linguagem. Acaba que a gente tem uma linguagem... Aqui no Nordeste, a gente tem uma linguagem muito regionalizada. Então, a gente tem muitos vícios linguísticos que são excelentes quando você está conversando entre amigos e tal, mas não para apresentar um programa ou numa reunião de negócios. E a importância da leitura de ter esse arsenal, né? Porque quando você está lendo, você tem um arsenal. Cara, que eu tenho que me importar assim, então eu vou usar esse arsenal aqui. Eu gosto de falar que assim, o nosso cérebro, ele tem várias gavetas mentais. Então, quando você lê, você preenche essas gavetas mentais. Então, quando você está aqui formulando uma ideia, o seu cérebro automaticamente, isso é o que é o brilhante do negócio, que automaticamente ele abre aquela gaveta mental e tira aquela informação, aquele exemplo que você precisava, porque um bom discurso, ele tem que ser regado de exemplos. Um bom discurso tem que ter embasamento. Mas eu não digo embasamento de números, mas embasamento de você ter um bom exemplo para poder juntar com aquela história. Então, eu me tornei um comunicador, eu não sou um dos melhores comunicadores do mundo, não é isso, pelo amor de Deus, mas foi muito atribuído à minha prática incessante ali, de ficar assistindo e praticando o que eu estava falando, a leitura atribuída com isso, para eu poder saber, porque muita coisa do que eu faço ali, do que eu estou falando, é improviso. Então, eu tenho uma certa noção... E até para ter improviso, você tem que ter uma bagagem. Uma caixa de ferramentas muito grande e dentro disso tu vai... o cara vai, é o principal. O cara vai pegando. Lógico que num documentário como o do Ayrton Senna não dá pra fazer isso porque é um documentário, né? Sim. Eu não tenho como chegar lá e ficar no improviso, você tem que saber o que você tá falando. Mas no geral, quando eu tô gravando, por exemplo, eu tive agora na China. A gente está produzindo um documentário sobre a China. Eu tive que estudar muito sobre a China, em todos os aspectos. Falar sobre a evolução econômica, falar sobre tecnologia, falar sobre o que era a China na década de 40, na época do Mao Tse Tung. Até política. Justamente, para eu poder saber que na década de 40 era o Mao Tse Tung, aí tem a entrada do Partido Comunista Chinês, e hoje hoje é o Xi Jinping, então eu tenho que saber. Mas para conectar os pontos, né? Mas... no programa, eu não tô ali lendo um TP. Não, eu estudei sobre o local, estudei sobre as cidades que eu tô e muito do que eu falo ali é improviso. Então, se eu não tiver uma boa oratória, se eu não tiver uma boa forma de formular aquele conteúdo, no final do dia vai ficar... Ou eu passo a me render ao TP e ficar lendo, como muitas pessoas fazem. Fica engessado, não fica péssimo. Fica fluido, né? Por mais que o cara seja bom usando TP, fica não, mas fica ruim, cara. Fica ruim. Por coincidência, hoje eu falei justamente isso numa reunião que eu tive. Cara, você falar bem é um negócio... Vou dar um exemplo. Você pode ser o profissional que você for, cara. Pô, sou um baita de um profissional, sou empresário. Cara, se você não fala bem, se você não fala... Você tá perdido. Cara, primeira coisa que vão lhe descredibilizar. Sim. Sou um baita de um médico. Não tem uma boa oratória, não falo bem, a sua credibilidade é colocada em jogo. Sim, total. E isso é fundamental, no meu ponto de vista. E Lucas, fazendo paralelos ainda, né? A gente teve agora, recentemente, a gente perdeu um dos maiores comunicadores e empresários do Brasil, que é o Silvio Santos, né? Sim. Ele começou
né? Que depois que aconteceu isso, muita da história dele foi aparecendo no documentário, saindo ali também do próprio SBT, falando que ele começou assim, criando um programa que ele vendia o programa até para TV Globo no começo, depois que surgiu o SBT, e você fazendo paralelo. Depois desse programa começou a criar uma produtora, pelo que eu entendi. Sim, foi isso mesmo. Tem um paralelo aí de querer crescer nesse sentido de uma produtora e ter mais programas, mais, sei lá, mais canais, mais ideias. Não só depender de você canal de também. TV, quem sabe. Um canal de TV, quem Não, sabe. um canal de TV não, porque eu acho que já tem gente muito grande fazendo isso para eu me tornar um canal. Assim, é um negócio muito complicado. Mas eu tenho um sonho que é eu começar a produzir justamente isso, sem necessariamente eu estar na frente. Isso já aconteceu e inclusive, eu tava conversando com ele tava conversando com o Cadu justamente sobre isso. Que eu tô produzindo um documentário na China sem eu estar aparecendo. É tanto que agora, no próximo mês, agora em outubro, eu tô indo pra China de novo, que é uma coisa que eu posso te dizer que é um grande sonho hoje, que é eu sair de cena. Ainda tenho alguns objetivos que eu quero alcançar. Só quando for, cara, não vai numa escola de Kung Fu e não inventa de brigar com ninguém, não. O cara quase se quebra, velho. Tô fora. Não vai nisso, cara. Pula essa fogueira aí. Mas eu vou te dizer que essa foi uma experiência incrível. Eu vou te contar essa história, mas, assim, é um grande sonho que eu tenho hoje, que é eu sair de cena. Como eu disse, eu tenho alguns objetivos antes para eu conquistar, mas sair de cena e passar a produzir vários programas. Aí eu posso dizer que eu tô satisfeito. Porque o ato de você dirigir, assim, você escrever e dirigir um negócio e ver aquele formato se concretizando é um negócio muito surreal, velho. Prazeroso. É um negócio muito prazeroso. É você ver assim, imagina, a minha esposa, ela tem uma marca de roupas femininas. É uma marca de roupa que a minha esposa, ela é Fala uma o nome empreendedora... Aí, aproveitar pra... A LV Brand, né? Que é o nome dela, Ana Lúcia Vilela Brand, que é uma marca de vestidos feitos sob medida, que ela faz vestidos de festa. E, assim, alta costura. A minha esposa, ela é uma inspiração absurda pra mim, porque ela era uma executiva muito bem sucedida, trabalhava na Guararapes, na Riachuelo, né? O grupo Riachuelo, e ela abriu mão disso, de um alto salário, para montar a própria empresa com muita coragem e montou um negócio que hoje está muito bem sucedido. Então, todos os dias eu acordo de manhã e vejo a minha esposa separar as caixas que ela traz do ateliê dela para despachar pedidos, entre 4 ou 5 pedidos todos os dias. E é uma pessoa que estava ali, estava de maneira, de certa forma, ela estava... Ela poderia estar acomodada porque ela já tinha, estava na zona, ela poderia estar nisso, ela poderia ser uma pessoa acomodada, mas abriu mão para fazer isso, então é uma empreendedora nata, né? Então... E se ela quiser vir para cá, o espaço está aberto, cara. Ela é uma pessoa que... A gente adoraria receber. Ela é uma pessoa que é uma inspiração para mim. Então, quando eu vejo um negócio desse, aí eu penso, por exemplo, no meu caso aí de montar uma produtora e ter vários negócios. Assim, para mim seria a parte mais prazerosa disso. Eu nem sei porque eu falei da minha esposa. Que ela também se arriscou negócio, eu não sei exatamente porque eu citei isso, Enfim, mas... é porque o nosso orgulho, as nossas esposas são... A gente ficou muito orgulhoso, mas falando sobre em relação ao sonho de estar por trás, é porque justamente... me lembrei o que eu falei da minha esposa. Porque hoje ela desenha os vestidos e eu vejo ela muito orgulhosa quando ela desenha um vestido e o ateliê produz o vestido e ela recebe aquele vestido. Então ela fez uma criação e vê aquele negócio se tornando real. Palpável, né? E no caso da produção, no audiovisual, você escrever um roteiro e dirigir e produzir para aquele negócio se tornar, se materializar e virar um conteúdo, é um negócio que dá muito prazer, velho. Sim, total. Dá muito prazer. Então você vê que uma ideia... um filho, né? É nascer um filho. Então eu dou o exemplo aí do documentário do Ayrton Senna, que é justamente isso. Imagina, eu escrevi um negócio, produzi, dirigi e virou um programa, virou um documentário de mais de 1 hora. Então é basicamente isso. Então o meu sonho é fazer isso, mas com vários programas diferentes, assim, com vários formatos diferentes. Bacana, cara. E, cara, a gente já conversou com muita gente sobre a questão do digital hoje em dia, né? O off, a gente viveu para ver o off, que a gente chama TVs, pedindo conteúdo para o online. Vou dar um exemplo aqui que a gente falou da comunidade podcast. Hoje no SBT, na grade do SBT, todo dia tem um podcast. Um dia é o Flow, outro dia é o Inteligência Limitada, na grade da programação da TV. Eu não sabia disso. De segunda a sexta, lá para 1 hora da manhã, mas passa um episódio, segunda-feira do Flow, terça-feira do Inteligência Limitada, quarta-feira do Vênus, quinta-feira do Sérgio Malandro, sexta-feira outro lá. E tu tá meio que dividido, cara, tô aqui na mídia tradicional, mas também quero ter um pé aqui na internet, porque a gente sabe do potencial da internet. Tu é um cara de redes sociais, você sabe desse potencial, né? E do YouTube da vida, de plataformas.
Como é a tua visão sobre isso, modelos de negócio? Que são modelos de negócio diferentes. Sim. Ele falando aí, eu venho do digital, 12 anos que eu trabalho com internet, digital, monetização direta, muitas vezes sem aparecer, na grande maioria, 99%. Cara, tu falando e eu pensando aqui, cara, dava pra fazer isso, dá pra monetizar assim, dá pra... Se a gente bota inteligência artificial dentro disso aí, cria um agente, já fala, já cria um conselheiro de China pro cara ir pro WhatsApp e trocar uma ideia lá. Rapaz, eu fico aqui viajando na maionese. Vamos fazer negócio, vamos fazer. Eu gosto de ganhar dinheiro, velho. Então, se você tiver ideia, traga. Somos dois, meu amigo. Se você tiver ideia, pode trazer. Mas assim, eu acho que os dois formatos, assim, eles vão trabalhar em consonância, assim, não, a televisão não vai deixar de existir, na minha opinião, pelo menos, né? A televisão não vai deixar de existir, assim como o rádio não deixou de existir quando surgiu a televisão. E assim como a internet, ela é um novo formato, é uma nova opção. Então, imagina, lá atrás surge a rádio. Aí alguém tem a brilhante ideia de, vamos trazer imagem para essa voz. Aí nasce a televisão. Eu tenho certeza que muita gente imaginou que, com o surgimento da televisão, fosse matar a rádio. E não aconteceu. Então, eu acho que as duas plataformas começaram a trabalhar juntas. E aí nasce a internet. Então, eu acredito muito que a internet vai trabalhar com a televisão, que vai trabalhar com a rádio. O Pânico, por exemplo, é um exemplo disso, né? O Tutinha lá brilhantemente pensou, vou botar umas câmeras dentro do estúdio e deixar os caras gravando o que eles já fazem. Ele fez o MVP dele primeiro, né? Fez, e depois hoje eu participei do Pânico, né? Eu participei do Pânico uma vez e, cara, você chega lá, são vários painéis de LED, um negócio em estrutura, as câmeras todas, assim, um negócio impressionante que é um estúdio de televisão. Sim. Que faz programa pra rádio, que faz programa pra TV. Faz programa pra rádio e faz programa pra internet. Então você vê lá, o cara tá no táxi dele, fazendo o corre dele, ouvindo o Pânico, mas eu chego à noite e assisto o Pânico no YouTube. Então, um formato não matou o outro. Eles simplesmente começaram a trabalhar de mãos dadas. Convergindo, e tem muita gente que acha que a televisão vai deixar de existir. Cara, é assim, a internet você não tem como ir contra ela. É a história da inteligência artificial. Eu me lembro muito de um movimento que teve no Brasil. Muita gente não sabe disso. Na década de 70 teve a marcha contra a guitarra elétrica. Teve. A marcha da... Quem que tá assistindo isso aí, bota no YouTube. Na década de 70 teve a marcha contra a guitarra elétrica. Foi um movimento que era ele foi liderado pela Elis Regina. Se eu não me engano, eu acho que o Caetano Veloso estava nessa marcha também. Que eram os músicos. Que eram os músicos brasileiros que fizeram uma marcha contra uma tecnologia nova que chegava. Eles eram contra a guitarra elétrica. E aí, quando você vê um negócio desse, você traz para a nossa realidade hoje. Imagina uma marcha contra a internet, contra a inteligência artificial. Você não tem como ser contra uma tecnologia. Não adianta. Você tem que se adaptar a essa tecnologia que chegou. Sim. Então, imagina, a internet está aí e a televisão está aqui. O que a televisão precisa fazer? Porque tem um negócio que é estrondoso que eu não posso simplesmente fechar os olhos para ele. É começar a trabalhar juntos. Então, tem influenciadores que produzem bons conteúdos, vamos trazer esses caras para televisão. Às vezes não funciona. Aliás, a maioria das vezes não funciona. É tanto que existem vários influenciadores que já foram para televisão e não deram resultado. Que assim, até o formato, às vezes, não vou dizer que é engessado, mas não tem como ser tão livre como é na internet. Não é, de jeito nenhum. Não é. Tem limitações porque existem regras, assim, que a internet ela te dá mais liberdade. Então, imagina, eu não posso fazer um conteúdo bebendo bebida alcoólica porque tem a classificação etária, assim, não dá. Mas na internet eu já posso. Então, tem certas liberdades que a televisão não te dá, que a internet te dá. Agora, também tem outras coisas. A televisão, muitas vezes, ela te dá uma estrutura que a internet não dá. O que eu acho que a grande diferença, que é o que é interessante da internet, é que ela é uma ferramenta muito democrática para qualquer pessoa começar um negócio. Então, o cara montar um MVP pra TV é muito difícil, por quê? Como é que o cara faz? O que eu fiz é uma coisa que é rara. Montei um negócio que tem um custo alto. E nem diria só pelo custo, porque se você diluir, 40 mil reais não é muito dinheiro. Mas qual é a chance de eu bater na porta de uma televisão e ela aceitar? A tomada de risco é muito grande. É muito alta. Sim. Então, quando eu fui ter a reunião com o diretor da emissora, ele falou assim, Lucas, ele virou, do lado dele tinha... Porque tem muita gente que ainda chega chegava com pendrive, com HD e tal, levava já o episódio ou um piloto do programa. Ele me mostrou em cima da mesa dele vários projetos que chegam pro cara e chegam todo dia projetos novos para poder tentar vender para televisão. Só que a televisão ela tem uma limitação de grade. No sábado da Verdes Mares, por exemplo, de entretenimento, quantos programas passam? 4, 5? Então imagina, são 5 projetos só.
Então são 5 felizardos que conseguem vender um projeto e emplacar na televisão. Ou seja, tem que ser muito bom, né? Então, é muito bom e o conteúdo tem que estar muito adequado ao que os caras estão procurando. Na internet, o cara tem um celular, não precisa ser o melhor celular do mundo, mas o cara tem um celular, ele tem uma câmera que vai ter uma qualidade legal, ele investe um pouquinho, sei lá, num áudio, ou às vezes nem isso, e faz um cada canal vez no mais YouTube. essas ferramentas que tem aí de edição, né? Que tá para o cara Exatamente, amador, o cara edita. edita. Então, de 3, 4, 5 anos pra cá, o cara já consegue fazer um vídeo ali de 10 minutos, que seja, já abre um canal no YouTube e ele já tá pronto, ele tá vivo. Ele tá vivo para ser um produtor de conteúdo. Começou o piloto ele começou. dele, né? É uma ferramenta muito democrática. Então, assim, a televisão é um pouco mais difícil, porque você emplacar alguma coisa lá dentro, tem o risco, tem a sorte, tem timing, às vezes, o né? timing de você... Às vezes você tem um projeto muito bom, mas é um projeto que não se adequa ao formato. Por exemplo, o Vamos Descobrir, que não era nem esse nome, nem tinha esse nome, quando eu cheguei lá ele tinha um formato que não era formato de televisão. E o cara olhou e disse assim, Lucas, isso aqui não serve pra gente do jeito que está. Vamos fazer uma adequação, que aí melhora, porque o cearense gosta de se ver no conteúdo, então vamos botar coisa do Ceará. Sim. Então, assim, na internet... E tu ainda teve qualquer coisa então, vai. Tu jogava na internet e as pessoas que gostassem daquele formato iriam se se aproximar. identificar. Exatamente. Tu ainda teve a inteligência de aceitar e mudar. Tem gente, não, é assim mesmo, e vai, se quer, não quer, e pronto. Né? Tipo assim, por exemplo, a minha linguagem, né? Uma coisa que eu posso dizer que o Fábio me ensinou muito sobre isso. Lucas, cara, tu tem que falar uma linguagem muito mais natural, palavras difíceis não servem, tem que ser uma linguagem clara, mas uma linguagem popular. E quando ele fala popular, e isso é uma coisa que às vezes eu vejo alguns apresentadores. O cara acha que linguagem popular é ficar falando com caguete, assim... Termos é chulos. isso, e não é isso. Ser popular é se conectar com o povo. Você se conecta com o povo, por exemplo, o Silvio Santos foi, cara, eu não vou dizer um dos maiores, eu vou dizer o maior comunicador que o Brasil já teve. Fato. E ele não ficava falando uma linguagem chula. Ele falava simples, é diferente, mas com um bom português, com um bom tom de voz, com o jeito dele, aquele cabelo terno, a assinatura do microfone dele aqui, ele se conectava com o povo, entendeu? Então ele era um excelente comunicador que falava de um jeito muito popular. E aí o Fábio falava muito isso comigo, cara, seja popular. Ele deu até um exemplo do lado do documentário do Ayrton Senna, que eu falei assim, e aqui foi o local que o Senna colidiu. Ele falou, cara, não é colidiu, velho. Ninguém usa Bateu, essa Bateu, pô. Aqui é o local onde o Senna bateu. Isso não é ser chulo, isso é ser popular. Isso. Quem é que fala, bem, amigos, aqui é o local onde ele colidiu? Ninguém fala assim, entendeu? Então isso é ser popular. Então a comunicação vai se adequando. Então, no geral, assim, nem sei porque que eu... TV digital, né? TV digital, então a produtora, a ideia é você desenhar novas ideias que podem ser empacotadas tanto para TV como para o digital, como para ambos, né? Sim. Eu vou te falar que é mais o lance da TV, porque eu gosto muito do formato de televisão. Eu espero muito continuar fazendo isso, porque é um local... Internet ainda tem uma coisa e cada vez mais, que é uma coisa que me incomoda muito, que é o quão superficial os conteúdos têm que ser se não geram engajamento. Verdade. Isso me incomoda, porque, por exemplo, imagina eu vou fazer uma viagem de 30 horas para eu chegar na China para gravar um vídeo de 1 minuto. Então, para mim é loucura ainda isso. Sim. Então, eu ainda prefiro a televisão, porque por mais que seja fácil o cara mudar o conteúdo, ali, só mudar o canal, mas ele ainda para e senta e assiste. Então, ele assiste uma matéria do Fantástico de 15 minutos, ele assiste um programa de 18 minutos. Então, 20 minutos no Instagram é eternidade. Cara, as pessoas estão preguiçosas, quer conteúdo curto, né? Só que assim, um dos meus trabalhos também é esse. O que eu vejo que dá pra fazer, imagina só, se tu tem esse canal, um exemplo, não sei como é que é teu contrato, mas se tu tem esse canal no YouTube que você consegue dar mais tempo, ter mais tempo com a audiência, porém os cortes de 1 minuto para ser algo mais degustável, sim. Só que imagina só se tu tem, um exemplo, uma área de membros exclusiva, como um Brasil Paralelo da vida, que o cara assina e ele vai ter um documentário mais aprofundado. É um negócio, é um meio de você fazer uma intercambiação entre plataformas, né? Porque toda plataforma tem um estilo. Se você vai pro Instagram, o Instagram ele meio que se adequou a ser um pouco mais TikTok. Então você tem conteúdos mais rápidos, 20 segundos, 15, 30 segundos. E aí, se o cara quiser um negócio mais aprofundado, ele cola no YouTube.
Só que eu ainda acho que o YouTube ainda é um Google de vídeos. Então, Entendi. por exemplo, o cara, ele Isso ele é vai mesmo, pesquisar, pesquisa, é tipo pesquisa. assim, cara, eu quero, sei lá, eu quero saber como conserta uma porta. Ele vai lá e Ou então, como consertar uma porta. Ele bota no YouTube. qual a melhor forma de ir pra China? É, viajar exatamente. pra Qual a China? melhor. Me dê um roteiro da China. Aí ele vai lá, escreve, ele vai achar um vídeo de alguém. Então eu ainda acho que o YouTube é esse Google de vídeos. Mas é como eu disse, a televisão, ela te possibilita você fazer. E ainda tem um detalhe: você não consegue acelerar. Então o cara ainda tem que assistir. Ele então, tem que ter não é um on tem demand, time, né? isso, tem tudo isso. Assim, como não é on Bacana. demand, o cara tá lá ao vivão, a não ser que ele assista depois no Globoplay, né? Que os meus programas todos estão lá. Sim. Mas enfim, é um formato mais da velha guarda. Entendeu? Eu meio que tento ser a resistência com esse formato antigo. Cara, tu falou mais cedo aqui sobre o livro, tá escrevendo, já escreveu, como é que tá essa história? A gente já falou muito aqui nesse podcast sobre a importância da leitura, né? E agora você tá escrevendo o seu, é sobre viagens, é sobre negócio, é sobre vida, é sobre o quê? Assim, ele já está escrito, na verdade. Eu vou lançá-lo ainda esse ano. Esse livro é um romance autobiográfico desse período que eu morei fora do país, onde eu largo a faculdade, vou morar fora do país, eu conheço a minha esposa, volto para o Brasil, abro meu primeiro negócio, participo do Big Brother, porque para quem não sabe, eu participei do Big Sim. Brother. Que é até um passado que hoje já tá bem distante, né? Hoje fez tanta coisa, né? Fiz tanta... E, caramba, faz 6 anos, né, que Sim. aconteceu, mas participei do Big Brother desse período, e aí eu depois caso com a minha esposa e enfim. Então esse livro é sobre isso, mas não é somente sobre a minha história, porque cada capítulo eu entendi que eu poderia, dentro da história, trazer um ensaio, um conhecimento filosófico. Então, um ensaio filosófico sobre aquilo que eu vivi. Então, eu gosto de dar um exemplo sobre um momento da história que eu conheço a minha esposa, a gente meio que se separa ali, depois a gente resolve, depois a gente acaba ficando. Eu tomo uma decisão imprevisível entre esse conhecê-la nesse período, e eu acho que aquilo ali cabe um ensinamento filosófico que pode se aplicar à vida do leitor que está lendo aquilo. Então, o livro, ele fala sobre isso, né? Até uma parte do livro chamada Possibilidades, que são todas as filosofias de vida que eu acredito, e sempre junto da história que eu estou escrevendo. Então, ele é um livro que vai um pouco além do romance autobiográfico ali, estrito senso. Então, tem a minha história? Tem, mas tem os conhecimentos que vão ajudar. É um manual de vida, é como eu falo ali até no prólogo do livro. Isso daqui é um manual de vida de uma pessoa que entendeu que a vida da gente, ela possui muitas camadas. Então imagina na vida de vocês, um momento que vocês tomaram uma decisão que, se vocês não tivessem tomado essa decisão, a vida de vocês iria para um lado completamente diferente. Tem até a série da Disney, né? O What If, né? Da Marvel, quem gosta, né? Que é a animação que ele pega os filmes da Marvel. O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido ele, tivesse sido ela? Exatamente. As possibilidades, né? eram isso. Então, esse livro, ele é justamente um manual de reflexão de como a nossa vida pode... Existem muitas camadas que a gente nunca vai saber se a gente vai acessá-las ou não, caso a gente não se exponha. Então, por exemplo, no meu caso, lá atrás, quando eu fazia engenharia, quando eu estava na faculdade, eu tinha ali meus trabalhinhos e tal, se eu não tivesse topado, se eu não tivesse tomado a decisão de viajar para a China, a minha vida seria completamente diferente. Então, eu não teria casado com a Ana Lúcia, a Luísa não teria nascido, talvez eu não sei como é que a minha vida estaria. Então, às vezes tem determinados projetos que você quer lançar e você não lança por medo, mas você não sabe onde a sua vida pode chegar se você tomar a decisão de você simplesmente seguir esse caminho. Sim. Então esse livro é basicamente isso. É um manual de como você pode acessar camadas diferentes da sua vida se você tomar decisões e aceitar determinados momentos que acontecem. Então vamos ficar ligado nesse lançamento aí, que a gente vamos sortear um para nossa audiência aí. Boa, caramba, e vai ser uma honra. Até eu imagino na mesma prateleira que tem o Ray Dalio ali, tem o Flávio Augusto, Robert tem o Lucas Kiyosaki Fernandes, ali, o Robert Kiyosaki ali, tem o Lucas Fernandes, já pensou, rapaz? Então Tá vamos ficar ligado aí. Mas tu bota bem embaixo assim, cara, que é pra não... Não, tá bem exibido, cara. Cara, produtora acontecendo aí, novos projetos. O que vem aí do Lucas aí para do final de 2024, 2025, chegando aí? Novas ideias, novos projetos. Ainda em 2024, eu não sei quando é que esse podcast vai ao ar, mas a gente tá em setembro, né? Então ainda esse ano, agora em outubro, eu volto pra China para continuar a produção de um documentário que eu tô fazendo com eles, que é junto da emissora que se chama CCTV, né? Que é o grupo de mídia chinesa. Então eu volto para lá em outubro.
E depois eu sigo viagem, eu ainda viajo para a Itália, junto com a Embaixada da Itália, novamente. A gente vai para Matera, que é uma região da Itália, muito bonita, fica ao sul da Itália. Isso tudo para produzir também o programa Vamos Vamos Descobrir. Hoje, na verdade, eu tenho 2 programas no ar, né? E tem um terceiro programa que vai estrear no GNT agora, próximo ano. Eu ainda não posso dizer o nome do programa, mas que é uma coisa muito louca. Em 2018, quando eu gravei lá com o Theo, eu falei, bicho, um dia eu ainda vou ter um programa no GNT, pode escrever. A gente vai ter um programa no GNT e tá acontecendo. Então, a gente vai lançar aí agora em 2025 é o meu programa novo. Mas, enfim, eu tenho esses 3 programas aí, a gente viaja para produzir para os 3. Então, e além disso, esse documentário que eu te falei que é Juntar Embaixada, que aí não tem nada a ver com o programa, né? Mas eu viajo para a China agora em outubro, vou para a Itália, depois eu sigo para Inglaterra e Escócia, e depois vou pro Japão em dezembro, e aí eu dou uma paradinha para tirar um pouquinho de férias. Guia de ferro, né? E esse ano ainda eu lanço meu livro, e junto do meu livro eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive muita vontade, né? Que é lançar um clube do livro. Não um clube do livro só com o meu livro, assim, vão ser 4 livros diferentes, mais o meu, então serão 5 livros. Então, um clube do livro para a gente falar sobre 5 literaturas em áreas diferentes. E reflexões sobre esses livros. Sobre os livros. Não é um resumo do livro, né? A gente vai... um clube do livro é incentivar a leitura. Eu acho que, como eu disse várias vezes, não existe nenhuma ferramenta mais poderosa do que a leitura para te libertar e para te trazer conhecimento tão barato quanto é ler. Assim, não existe. O livro ele te possibilita, e as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são grandes leitores. Então, eu vou lançar meu clube do livro para incentivar, porque infelizmente no Brasil a gente não tem o hábito da leitura, pouquíssimas pessoas compram livros. Saiu até uma pesquisa recente, acho que menos de 5% da população brasileira comprou 2, 3 livros no último ano. Então é um número muito baixo. Se você compara, por exemplo, com os chineses ou com números europeus, que esses caras têm o hábito da leitura. Então a gente lança aí esse clube do livro junto do meu livro. Então, que também é uma grande conquista para mim, porque não foi fácil escrever, eu abandonei várias vezes. Quanto tempo aí da ideia do livro até ele tá pronto? Quanto tempo? Cara, desde 2019, acredita? Então, 5 aninhos aí. 5 anos. Porque aí tem a síndrome do impostor, tem o bloqueio criativo. Na verdade, assim, vamos botar 2020, né? 2019 eu tive a ideia, pandemia mas 2020, ficou recluso e conseguiu na pandemia eu escrevi mais. Pra caramba. Pois é. Na pandemia eu escrevi muito. Aí quando terminou a pandemia, que ali aqueles 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, vamos botar aqui 1 ano e meio, eu disse, não vou lançar isso não, isso tá muito ridículo. E aí eu comecei a síndrome do impostor, não vou vezes. E tal. Sabotar, né? Eu pensei em apagar, olha que louco, ainda bem que eu não fiz essa besteira, mas eu pensei em apagar o livro. Todo. E aí eu voltei, retomei a escrita, e aí finalizei. Aí entram aqueles processos mais burocráticos e tal, mas vamos botar aí, são 4 anos para você escrever um livro. Com certeza tem algo maduro já e pronto, né? Mas eu vou te dizer, de todos os projetos que eu fiz, esse é um dos projetos que eu mais tenho orgulho, porque aquilo ali é a materialização das escolhas que eu fiz ao longo da minha vida. Então, ali tem a história de alguém que materializou muitas experiências diferentes. Então, tem aquele provérbio que diz, né? Escreva um livro, faça um filho e plante uma árvore. Já plantou árvore? Já. Então, já tem filha, falta só o livro. Né? Mas esse ano sai. Ano sai e... E-book conta, velho? Tem e-book, eu já fiz. É um livro, né? Pô? É um Mas, livro. Cara, Então, o lançamento aí do Clube do Livro... Hoje, sua paixão, seu core de negócio com a produtora também, viagens... O mundo tem 190 países, se eu não me engano. 196 reconhecidos pela ONU, né? Mas são 203. 203. Quantos já viajou aí, catalogados? Cara, hoje eu já viajei em mais de 50 países. 50? Cara, mais de 50 coisa países. Pra caralho. E se tu fosse elencar aí top 3... Cada um tem a sua particularidade de gostar, mas top 3 que você foi... Cara, isso aqui é do caralho, gostei demais. Esse país é foda. China, primeiro lugar, disparado. A China eu tenho Eu tenho uma certa relação amorosa com a China, um pouco diferente, porque se a minha filha, a Luísa, exatamente como ela é, do jeito que eu sou alucinado, existe nesse mundo, é por causa da China, porque foi o local onde eu conheci a mãe dela, a Ana Lúcia. Então eu não tenho como... É desleal a competição. Então não vamos contar a China não, porque tá outro patamar, né? É desleal eu falar dos países favoritos, porque a China sempre vai estar no meu top 1, porque justamente a minha filha, Luísa, só existe no mundo por causa dela. E eu só sou casado com a Ana Lúcia, que é o amor da minha vida, é a mulher mais importante do mundo pra mim, graças à China. Então vamos botar a China aqui num outro patamar à parte. Para outros países...
é um território chinês, mas eu gosto de considerar meio que país, porque é um território dos sistemas, né? Que é Hong Kong. Hong Kong, ele tá... Cara, eu gosto muito. Eu sou apaixonado por Hong Kong porque é um lugar complexo. É um lugar que eu morei num apartamento de 7 metros quadrados. Cara, menor que essa sala aqui. Talvez. Então, é um apartamento... É até difícil de mensurar o que... É até difícil de fazer vocês imaginarem o que seria um apartamento de 7 metros É quadrados. uma cama, né? Mas era tudo encaixado aqui. Mas, paradoxalmente, foi um dos lugares que eu tive melhores momentos, assim, fui mais feliz, foi lá. Mesmo morando num apartamento de 7 metros quadrados. É um paralelo bom, hein? É um paralelo bom. Que louco, né? Porque imagina, assim, eu tinha tudo pra estar triste, mas eu tava feliz, porque eu tava bem comigo, eu tava psicologicamente muito bem, eu me exercitava bem, trabalhava bem, então foi um local que ele ganhou um certo significado, e a minha mãe, ela nunca me visitou nesses 5 anos em nenhum dos lugares que eu morei, e foi o único local que ela me visitou, e foi uma das melhores viagens que eu fiz na vida, que foram 10 dias, assim, intensos, maravilhosos. A minha mãe lá, eu me lembro que a bichinha, quando eu abri a porta do apartamento, ela começou a chorar, porque ela, meu filho, você mora aí? Mas mãe, eu moro aqui, mas foi lá. E eu pagava 650 euros, né? Tipo, Porra. $700 Muito, por né? um apartamento de 7 metros quadrados. É uma loucura. Show. Então, Mas Hong Kong... Hong Kong, eu gosto muito. Dubai. Dubai não é um país, né? Os Sim. Emirados Árabes, mas dos Emirados eu só conheço Dubai, então vamos botar Emirados Árabes Dubai, né? Certo. Que é um local surpreendente, é uma aula de merecimento, você tá lá No meio do nada, os caras criaram e é aquilo uma tudo, aula né? de você saber o que poder da é ter uma visão transformação, clara do né? futuro. Bacana. Poder de transformação. Os caras transformaram areia em dinheiro. Sim. Então, Dubai é um lugar, assim, que é o exemplo claro de que quando você tem um business plan, Sim. que eles têm isso muito bem definido, você consegue alcançar coisas extraordinárias mesmo quando os recursos são muito escassos. Eles não têm chuva, não têm água, assim, a temperatura no verão, eles chegam a bater 50 graus, então é insuportável. E não é um local que tem petróleo em abundância. Então não é por causa do petróleo que eles Tem são gente ricos. que pensa, né? Não é isso. Eles são ricos porque eles são inteligentes. Eles souberam que se eles tivessem um plano de negócio muito bem estruturado e uma visão muito clara de futuro, eles saberiam que iriam conquistar coisas assim extraordinárias. Então, Boa. Dubai, né? Emirados Árabes, Dubai. São 3, né, que você falou? Deixou a China à parte, senão já daria conta aí. Já se daria quiser 3. fechar. E um terceiro, Israel. Te surpreendeu positivamente. Muito, muito, muito. Israel para quem é cristão, tem um significado. Entendi. Então é um local maravilhoso por causa disso, porque como você é cristão, você imagina você pisar No mesmo no local. mesmo lugar que Jesus... Cara, eu fico até arrepiado. Cara, bicho. deve ser muito Eu massa. fico arrepiado e emocionado de saber que eu pisei no mesmo local onde o meu Salvador pisou. Que louco. Boa. Então, Israel, ele... Aí você entra nos detalhes do que Se é você Israel. quiser saber mais, assistir lá no programa que você foi lá em Israel. É só procurar no Globoplay, né? Tá lá no Globoplay. Só não liguem pra maneira como eu falo, porque não tá... Era lá no começo, Era né? lá no começo, foi o meu primeiro programa. Mas Israel porque existem algumas particularidades em relação a esse país. Primeiro, é um país que está no meio do deserto. Não chove. E a gente está falando de um dos maiores exportadores de frutas e verduras da Europa, assim. Isso é louco, né? Exportando para a Europa. Mesmo sem chuva, os caras desenvolveram tecnologias agrícolas absurdas. É o país que é líder em tecnologia de ponta de dessalinização de água, de reciclagem de água. É um país que é uma democracia dentro do Oriente Médio. É um país que tem uma das maiores paradas gay do mundo. E por que isso é significativo? Porque a gente está falando de um país que está no meio do Oriente Médio. E os caras têm uma praia gay, irmão. Sim. Isso é um negócio que é forte. Isso Disruptivo, forte. né? É disruptivo. bem... É um negócio forte. Então, tem muita... Eu vejo... Isso é uma coisa que me deixa profundamente irritado quando eu vejo pessoas falando de Israel. A história da caverna do Platão. São pessoas que nunca foram lá, que nunca pisaram lá. Que são pessoas inteligentes. Que são pessoas... A maior quantidade de prêmios Nobel per capita do mundo é de Israel. Em um país desse tamanho. É o Vale do Silício do Oriente Médio. Vários aplicativos saíram de são lá. feitos para exportação, né? Eles são, assim, é surreal. Então, se eu pudesse dar um conselho da vida de alguém, existem 3 lugares nesse mundo que você não pode morrer sem antes ver. China, Israel e Dubai. Bicho, esses 3 lugares tem que estar no top 1, top 3, um top 1, 3, assim, da vida de qualquer pessoa. Que são lugares que te transformam enquanto empreendedor, porque aí você vê, eu quero ser um empreendedor, eu não tô na condição certa, não tá bom pra mim, eu não tenho um recurso, não sei o quê, vai pra Dubai, meu filho.
Vá pra Dubai. Nossa. Antes de você ir pra Dubai, dê um Google. Dubai em 2010. Aí você vê o que é Dubai em 2010. Não, faz um negócio mais louco. Bota Dubai nos anos 2000 e Dubai em 2024. Você vê o que era Dubai. Dubai não tinha nem a Sheikh Zayed Road lá, que é a principal avenida. Era pescadores, né? Era 85, eu vi um ano de 85, que é o ano que eu nasci, fui ver, era só areia. Era só areia. Aí você imagina, você é um empreendedor, você quer montar um negócio, cara, você não vai estar na condição própria. Um visionário, o Sheikh Zayed, pensou assim, rapaz, no meio do deserto eu vou construir a metrópole mais próspera do mundo. E ele fez. Nossa, ele construiu. cara. Transformou areia em dinheiro. Show de bola. Então é isso. Vamos colocar aí as redes sociais do Lucão, que o papo tá bom demais. Cara, tem alguma frase que te move ou que te descreve? A gente sempre gosta até de olhar a bio do nosso convidado, que às vezes tem na bio, né? Mas vamos lá, ó. Quem quiser seguir aí nas redes sociais, Lucas Fernandes, mas é @FernandesLucas que acha, né? É porque não tinha o Lucas Fernandes. Já tinha um homônimo lá. Já tinha Acontece alguém. comigo quase que eu falo pra pago o cara. Cara, deixa eu usar aí o meu aí. Mas católico, investidor, roteirista, apresentador e pai da Luísa. Escrevo para a Globo, GNT e Modo Viagem. Escrevi e dirigi documentário do Senna, que a gente falou aqui. Tá então, aqui o link, quem quiser assistir. Quem seguir lá, ó. Será que o cara gosta da China mesmo? Ó, os destaques Aí dele tem aqui, os ó. destaques das viagens Ó, que os eu faço. destaques aí. Tem Então, vários. segue lá nas redes sociais, cara. Eu sigo o Lucas há muito tempo, né? Além das viagens, dica de investimento, dica de vida agora, construindo sua família. Bem bacana. Recomendo demais seguir lá nas redes sociais. Mas tem alguma frase que te move ou te descreve? Cara, existe uma frase que eu vou atribuí-la ao David Bowie, mas eu não sei se é dele, se é de autoria dele. Mas tem uma frase que ele fala que não é, assim, vou abrir as aspas, mas não é exatamente assim, que ele fala que envelhecer é o ato de você se tornar quem você sempre deveria ter sido. E eu gosto muito disso porque para aqueles que amadurecem, né? Então, por que eu gosto muito dessa frase? Porque ela fala de como o tempo, ele nos adiciona conhecimento, que é o conhecimento tácito, que é um negócio que faz a gente tomar decisões melhores. Então, se eu imaginar de como seria a minha vida se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, onde eu estaria? O que eu poderia ter feito? Claro que tudo faz parte do aprendizado, né? Se você tira o aprendizado daquela situação. Mas eu gosto muito dessa frase porque ela mostra que como o passar dos anos faz a gente se tornar quem a gente sempre deveria ter sido. Pessoas mais calmas, pessoas que têm mais condição de tomar decisões melhores, de tomar decisões mais certas, de ser pessoas mais empáticas e pessoas que se importam mais com os outros, menos e não somente consigo. Então eu gosto muito dessa frase. Eu não tava... Não tinha nada preparado. Mas se saiu bem, não tinha nada pô. preparado, então Se meti saiu essa bem, aí, meti o louco. O cara é bom demais, saiu bem. E pra finalizar esse episódio, irmão, aqui é um podcast que a gente falou muito de vida aqui, claro, mas também sempre linkando com o negócio. Da onde um recado final para essa audiência, que é a nossa audiência de empresários, pessoas que fazem acontecer e por que vale a pena empreender e ser dono da sua vida, do seu negócio, né? Assim, eu sou muito contra esse movimento maluco que surgiu na internet, que todo mundo critica quem é CLT, se você não é CLT, você tá empreendendo no negócio dos outros. Assim, ser CLT não tem nenhum problema. Eu conheço muita gente CLT que é muito bem sucedido. Meu irmão mais velho é um cara super bem sucedido e ele é CLT. Então, meu outro irmão também é CLT e ele é super bem sucedido. Mas o lance de empreender é você entender que existem oportunidades de negócio em todos os lugares. Então, eu fiz um programa de viagens e a maioria dos apresentadores vão morrer enquanto apresentadores, ganhando salário de apresentadores. Isso não me coloca melhor do que eles, mas eu entendi que aquilo ali era só um estágio, uma passagem. Mas as conexões de negócio que eu fiz por conta do meu trabalho, por eu ser um empreendedor, me abriu um outro leque de ganhos financeiros também. Sim. Então, empreender, ele abre essa possibilidade. Então, a minha mensagem é o seguinte: cara, se você resolver empreender, empreenda sabendo que não vai ser fácil, mas que a possibilidade de dar certo não é tão alta, mas quando der certo, os resultados são extraordinários, são incríveis. E que, se eu puder dar um conselho para as pessoas mais jovens que não têm o hábito de leitura, então leiam muito, se dediquem, estudem, que, enfim, no final dá certo. Cara, é isso. Obrigado por topar bater esse papo aqui, foi massa demais, uma aula. Legal. É uma desculpa, viu, Lucas? A gente fala assim, a gente só tem um podcast aqui pra ter uma mentoria de uma galera braba aqui, então é uma hora de papo aqui, velho, é pretexto, pra gente aprender pra caramba, né? Melhor, porque eu aqui... Não, pô, é consultoria, a gente quer uma consultoria, daí não quer pagar, cara, vamos montar um podcast, a gente chama a galera que a gente admira e vamos bater um papo lá. É maravilhoso. Então, pra mim foi ótimo, porque como diz o mestre lá,
Pablo Marçal, eu vim aqui produzir um monte de corte. Cadê um recado final pra galera aí? Galera, quem não segue ainda o Lucas, siga. Senão não vai viajar, hein? Não viaja. Cara, é triste. É uma vida triste. Quem não te segue, quem não é inscrito Eu digo assim, aqui no me canal. siga lá, porque em outubro vai ter o lançamento do clube do meu livro, meu clube do livro, meu primeiro clube do livro, então não perca essa oportunidade. E outra coisa, adquira, porque senão você morrer burro morrer burro é burrice, né? Morrer burro é uma decisão. É uma decisão. Hoje Galera, existem jeitos fáceis. de Se não inscreva no canal e, Lucas, só agradecer, meu irmão. Valeu pelo papo, valeu Show de pela bola, gente. oportunidade, cara. Valeu, galera. Até a próxima. Show.